Fala pessoal, a gente está iniciando um projeto extremamente importante na Care Club. Vou explicar um pouco mais sobre esse projeto. O Podcare, é o podcast da Care Club. Este projeto foi uma sugestão há anos atrás de um amigo que a gente não conseguiu colocar ele em prática a tempo dele conseguir ver. E a gente sempre começa esse podcast lembrando ele, que foi o cara que fundou a Care Club, que fundou essa parte de medicina esportiva no Brasil. E esse podcast que a gente está chamando de 00, nem o 01, é o 00, não podia ser em homenagem a ele. Eu vou ser o apresentador em todos os programas, a gente vai convidar os nossos alunos, nossos clientes aqui para um podcast tão importante. Você tem que convidar uma pessoa também tão importante para estar aqui comigo. Então, o Marques vai ser o apresentador junto comigo. Fala galera, bora aqui começar, dar o start, largada para esse projeto muito bacana que é a Podcare, que é o podcast da Care Club. Nós, há muitos anos, interagimos com muitas pessoas, diversas personalidades. As pessoas vêm aqui e se encantam, e é para a gente conversar um pouquinho a respeito disso com pessoas especiais, que a gente vai se reunir aqui em alguns momentos para ter conversas abertas aqui e vocês poderem aproveitar tudo isso. E para começar, para ser o episódio 00, nós temos pessoas que moram no meu coração e no coração de muita gente, que são pessoas muito especiais para o Gustavo, que é o homenageado de hoje, Gustavo Maglioca, o Doc, o eterno Doc, que é o fundador disso tudo, que é o iniciador disso tudo, que foi uma pessoa disruptiva, que trouxe uma nova visão para o mercado de saúde brasileiro, que trouxe a medicina esportiva para o patamar que ela é hoje. Ele teve que construir muito disso, porque ele começou essa área, mas a gente vai conversar mais a respeito disso ao longo do podcast. Então, apresentando as nossas personalidades aqui de hoje, do episódio 00. Xuxa, quem são? Quem que veio hoje aqui participar com a gente? Ju e Dona Jo. Dona Jo é a mãe do Gustavo Maglioca, avó da Care Club. A grande mãe da Care Club. Grande mãe da Care Club. Eu sempre falei que a cada cantinho aqui tem um olhar de mãe, e essa é a mãe aqui, que olha por cada cantinho. E Ju, que é a esposa do Doc e que a gente quer saber como que era convívio com o Doc para construir tudo isso aqui. Não deve ter sido fácil, e pra gente o Doc era uma rocha. Eu lembro que eu começo o podcast sempre com vambora, porque pra mim a palavra que me lembra o Doc, porque qualquer projeto louco que eu trazia pro Doc, o Renan ficava louco, não dá, Xuxa, não dá, o Doc virava, Xuxa, vambora, não tinha tempo com feio. Com outros mais loucos ainda. Pá! E aí a gente trouxe vocês aqui pra gente bater um papo sobre... Nem é sobre a Care Club ou sobre o Gustavo, porque eu acho que... Uma coisa não se separa da outra. Não separa da outra. Então a gente quer trazer vocês duas aqui para bater um papo sobre Care Club e Gustavo Maglioca. A gente sabe que esse episódio talvez seja um pouco pesado para todo mundo. Vamos fazer de coração, com carinho. Que esse legado, a gente estava conversando antes, eu e o Marques, a gente tem que defender com unhas e dentes, porque ele que começou tudo, e a gente vai ter que perpetuar esse legado dele, o nome dele, na medicina esportiva. Estamos aqui para isso também. Muito... Ju e Dona Jo, primeiro eu vou deixar vocês abertos. O que vocês querem falar da Care Club, do Gustavo? Vamos começar aberto, depois a gente tira nossas dúvidas aqui do que a gente viveu, porque do nosso lado aqui a gente via sempre o Gustavo como uma rocha, como um vambora, aquela energia infinita, mas ele certeza que chegava em casa e quem segurava a bucha era vocês duas aí, no momento dele de descanso, de dúvida, que deve ter, não é possível que ele é tão super-homem assim. Então, conte um pouco de vocês, como tem sido. Eu lembro muito nesse sentido, uma vez que ele chegou em casa, ele tinha outros sócios que não estão mais com a gente hoje, e aí eles não estavam tão satisfeitos, não estavam agregando tanto. Ele chegou pra mim, Ju... Quando a gente abriu aqui Ibirapuera. Né? Ô Ju, ele me acordou, ele chegou em casa, sei lá, tarde, ele me acordou assim, Ju, acorda. Eu não sei como a gente vai fazer, mas eu comprei a parte deles. Agora eu não sei como a gente vai pagar, mas é isso aí. Gustavo, como assim? Você é louco? Eu não sei, mas a gente vai fazer. Tá bom, vambora. E aí, tudo aconteceu e a gente tá aqui e é um prazer enorme poder falar sobre isso, sobre ele. E eu acho que o intuito é maravilhoso, tô muito feliz. Que bom, que bom. E você, Jô?
quando estávamos no começo, realmente eu sou mãe da Ker. Porque foi assim, um dia eu estava indo na Etna, ali na Vila Olímpia, na Zurquim, e o meu telefone tocou, o celular tocou, era ele. Eu atendi, mãe, onde você está? Por acaso, estou mais ou menos perto de você, lá na Gomes. Eu nem conhecia Gomes, pra vocês terem ideia, estava começando Gomes. Mãe, 1h30 você pode estar aqui? Eu falei, pra quê? Ele falou, vem aqui que eu estou precisando de você. Aí, fui para Gomes, cheguei lá na Gomes, entrei na sala dele, no consultório dele, estava a Mati, que era uma sócia na ocasião, o Renan, ele disse assim, mãe, numa conversa com o Renan disse assim, nós precisamos de uma mãe. Eu falei, eu tenho. Aí, eu disse, o que eu vou fazer aqui, Gustavo? Eu sou dentista. Você é doido? E ele, mãe, sabe, mãe, eu tô falando que nós estamos precisando de uma mãe, para fazer o que você sempre fez. Ai, minha Nossa Senhora, o que eu vou fazer na Ker? Eu falei, montar um consultório? O que você quer que eu faça aqui na Ker? Aí, e ele dizia para mim antes disso, mãe, o dia que eu puder te pagar bem, você vai deixar de ser dentista, você vai trabalhar lá na Ker. Eu pensava, vou fazer na Ker, né? Não tinha nem Ker, né? Ainda não era nem Ker. Era salinha ainda? Não, já era o andar todo. Não era nem Ker Club ainda, né? Running Care. E tá bom. E aí eu sentei com eles na mesa, ela fez uma proposta, eu falei, filho, a mãe tem o consultório dela, tem meus pacientes, não é assim. Então nós vamos ter que dividir entre os dois, vou ver o que eu posso fazer. Vocês querem que eu te ajude? Mãe, tudo aqui tá bagunçado, tá precisando de você sabe fazer isso. Eu falei, tá bom, umas 2 horas por dia? Claro que não, né? Eu falei, filho, tem que começar assim. E aí eu comecei na Ker. E quando nós viemos para cá, para essa unidade, Ibirapuera, Matriz, nós tínhamos com muitos problemas, mas muitos problemas, de obra, né, de entrega, aquelas obra coisas. Dá problema, Ju? Nossa, só falar. Nada mudou, então, até hoje é os mesmos problemas iguais. Nada mudou. E eu me lembro muito de um dia, e nós naquelas reformas loucas que a gente tinha que ter sempre de fim de semana, né, que na segunda-feira a Ker tinha que abrir às 6 da manhã. Limpa para o paciente. E limpa para o paciente. E ele chegava muito cedo. 6 horas, 5h30 às vezes, ele já estava aqui. E ele chegou, ele estava varrendo a frente do nosso estacionamento. E tinha um mundo de cadeira na pista para ser colocado em algum lugar. E aí eu fiz o reclamou com ele. Ô, Doc, tua mãe tá mandando eu arrumar essas cadeiras aqui. Acho que isso não é para arrumar, né? Ele falou, sabe quem tá varrendo a frente? A minha mãe. Então você pode arrumar as cadeiras. Então ele era assim, o Gustavo era assim, muito determinado. E depois ele ficava na minha cabeça. Mãe, chega de odonto, chega de odonto. A Ker tá crescendo, preciso de você. E ele foi fazendo isso, para que eu realmente ficasse só na Ker, cuidando. E eu virei mãe mesmo, sou mandona, eu dou bronca, eu fico brava. Que bom. Eu cuido da Ker como se fosse a minha casa, né? Então é um amor muito grande que eu tenho por isso aqui. Porque é um amor, é uma maneira, inclusive, de demonstrar meu amor por ele, né? Claro. Então, porque ele me Ele chamou, tá aqui, ele né? confiou em mim. Ele tá em cada centímetro. Em cada centímetro. E ele Comigo confiou foi em mim. igual. Trabalhava na Adidas, eu lembro. Voltei a trabalhar da licença maternidade da Paola lá em Alphaville, né? Eu acordava 5 horas da manhã, dava mamar Era pra... na Alphaville. Alphaville. Dava mamar pra Paola. Vocês moravam aqui, já? Não, a gente morava na Saúde naquela época. Aí ele, Ju, pelo amor de Deus, você vai ficar se matando aí pra você trabalhar num lugar que não tem nada a ver, eu tô precisando de você, tô precisando de alguém de confiança. Sério que você vai fazer isso? Eu falei, Gustavo, mas eu não quero trabalhar com você, quero trabalhar com o marido, nada a ver. Não vai dar certo isso. Ele, Ju, vem, se não der certo, você sai, você faz o que você quiser. Me bota umas cláusulas aí que eu assino, tudo que você quiser. Se não der certo, você sai. Falei, puta merda, e agora? O que eu vou fazer? Eu pensei, lá não dava pra continuar, porque minha vida tava louca, eu quase não ficava com a minha filha. Falei, vou aceitar, se não der certo, não deu. E tô aqui, até hoje. Que bom também. Tenho tempo pra ver meus filhos, tenho tempo pra cuidar do patrimônio deles, e é isso que eu vou fazer.
Isso aí. E como é que era ser casada, namorar e ser casado com um cara tão elétrico? Puta, desde sempre, assim, eu Vocês já falo... A Kelly surgiu, vocês já estavam casados, namoraram? A gente casou em 2010, Não, vocês namoram desde... Desde sempre. Então. Não, 90 e... Eu tinha 17 anos. O ano eu não sei, gente. Mas desde adolescente, vocês eram? Eu tinha 17 anos, eu não tinha entrado na faculdade. A gente começou a namorar, tava entrando na faculdade. Eu entrando na minha... Não, 2006. A gente se conheceu numa festa de medicina. Tipo, Eu foi a sei essa terceira história. festa de medicina. Então, a minha pergunta é essa, então vamos lá. Eu sei, o Doc já me contou a história de como vocês conheceram, a história dele é muito legal, mas eu quero ver a sua Tá versão. bom. Como é a sua versão, como que você conheceu o Doc? Eu quero ver e eu vou ver se bate com a história que o Doc me É contou. impublicável. Mentira. Não tem ninguém ouvindo, pode Tem falar aqui. ouvindo aqui, fica tranquilo. Fica só entre nós. Não, foi assim, foi bizarro. Sabe quando tem que acontecer? Meu pai não deixava sair fácil. Meus irmãos tinham que ir junto pra eles ficarem de olho, um saco, não tinha Seus fazer irmãos são os nada. amores. Mas eles enchiam o meu saco, né? A menininha da família. Aí um amigo dele de infância, que é amigo do meu irmão também, o Ganso, ele me convidou para ir numa festa com um amigo dele que tinha acabado de entrar em medicina, uma festa de medicina. Tá bom. E assim, eu fui com ele sem meus irmãos, sem ninguém. Até hoje eu não entendo como é que meu pai deixou eu sair com o Ganso, que o Ganso era tipo doidão, assim, um cara super gente boa, do bem, mas, né, doidão, e meus irmãos não foram e tal, e eu fui. E aí eu conheci o Gustavo. E a irmã dele e as primas dele que foram nessa festa da Santa Casa. Não era de fantasia, era, sei lá, uma festa. A primeira deles lá. Em abril, acho. De calor. De calouro, isso. E aí eu lembro que eu fui no carro do Ganso e no caminho eu fiquei com vontade de fazer xixi. Aí o Gustavo no outro carro e eu falei, não, gente, eu preciso ir no banheiro. A gente chegou na festa, no estacionamento da festa, assim, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Aí o Gustavo, puta mina chata, falou pro Ganso, puta mina chata. Por que você foi trazer essa menina? Que saco, vamos pra festa logo, né? Só um parênteses, que pensando no Gustavo, que tá bem parecido com o Gustavo. A gente que já foi estudante, ele fala assim, pô, Xuxa, imagina, teu amigo te chama pra ir pra uma festa, você fala a semana inteira, você vai na festa. Meu, a gente ia pra arregaçar. Você tá saindo do seu brother solteiro, aí o seu amigo já chega com uma menina e em seguida já tem que ficar cuidando da irmã mais nova de um amigo. Pô, puta festa micada, meu. Eu fiquei puta a festa inteira. Fui lá pra pegar um monte de gente que o parceiro me abandonou. Essa versão que o me abandonou. Mas foi. Aí eu fui no banheiro, eu lembro que eu tava de body. E aí eu chamei a Renata, a irmã dele, pra ir comigo no banheiro. E ela, tipo, me viu pelado. Antes dele, né? Porque pra fazer xixi precisa tirar o body, precisa fazer tudo. Segurou na sua sala. Aí ele, né, quase não ansioso, quase não queria entrar na festa, ficou me xingando. E aí foi aí que eu conheci. Aí eu chamei ele pra dançar forró, lembro que tava tocando forró, falei, vamos dançar. Eu que fui. E aí ele, puta merda, e agora? Depois ele contando, eu não sei dançar, o que eu vou fazer, meu Deus do céu. Aí na hora... Doc duro pra caramba, é verdade. Na hora que chegou lá na pista, parou de tocar a música. Ele, desgraçado. Até nessas horas ele dá sorte. E aí foi isso. Aí a gente ficou nessa festa. E foi aí que começou tudo. Que legal, que legal. E quando surgiu, me conta como surgiu a ideia da Care Club pro Doc. Eu acho que eu queria ir até antes. Porque eu sei um pouco dessa parte, porque eu já conheço o Gustavo desde 2003. Eu era calouro dele na Faculdade de Medicina da USP. E eu sei que ele queria fazer outra especialidade. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi a especialidade que ele queria fazer, como é que foi a mudança dele, porque do ponto de vista de nós amigos, todo mundo fala assim, meu, o que você está fazendo, cara? Essa especialidade é nova. Você tem um cara com potencial incrível de fazer o que fosse, tratorar o que tivesse na frente dele. Conta aí pra gente. A faculdade foi em cima, toda a preceptoria, em cima da cirurgia plástica. Ele fez trabalho, eu lembro dele fazer trabalho com Ishida. Coisas, Ishida, aquele do raio-x, como é que ele chama? O Aquaman? Não, me fugiu. O Bauru? Dele. Tá. Bom, enfim, ele fez todos os trabalhos, toda a preceptoria em cima da cirurgia plástica. De repente ele chegou um dia e eu falei, mas eu não gosto de operar.
mas eu não gosto de hospital, eu não gosto de gente doente, o que eu vou fazer? Cirurgia. Aí, quando ele descobriu, ele sempre gostou muito de esporte, obviamente, e aí era recente, né, essa especialização lá. Tem até uma história interessante, que ele ama esporte desde pequeno, né? E ele era amargurado com o colégio dele, porque ele falava que o colégio dele atrapalhava ele nos esportes dele. Ele falava assim, Bandeirantes me atrapalhava, marcava a prova na hora das minhas competições para me atrapalhar. Odiava o Bandeirantes. Ele já fazia bike, gente, na época que ela... Como chamava aquelas dos bikes? Mountain bike. Desde criança, com 6 anos, ele já fazia isso. Ele amava nadar. Ele fazia mountain bike. Ele dava um trabalhão pra gente com a questão de esporte, porque ele queria tudo. Ele não tinha era tudo. A gente ficava louquinho com ele, mas o que você vai fazer agora? Ele mudava. E quando ele falou que ia fazer medicina do esporte, meu marido é médico também. Meu marido ficou louco, porque o sonho do meu marido era fazer USP. O Gilberto é oftalmologista. Ele é oftalmo. E o sonho do pai era fazer USP. E o Gustavo estava fazendo a USP, que era o sonho do pai, que não fez, ele fez Taubaté. E aí o Gilberto falou, você é louco de fazer isso, ninguém conhece essa especialidade, o que você vai fazer lá? E ficou bravo com ele. Os amigos dele também. Você vai morrer de fome, você é louco, vai perder sua inteligência nisso e tal. E a esposa do outro lado ouvia isso e falava o que pra ele? Cara, eu confiava, eu sempre tive esse feeling assim. Cara, se tá tudo bem, se ele tá com vontade, se ele tá com gana de fazer o negócio, ele vai conseguir. Eu sempre tive isso. Por mais que ele ficasse afastado muito tempo, viajando, cara, eu confiava. Ele falou, tá falado. Eu sempre foi assim. Lógico que eu queria que ele estivesse mais perto, que ele ficasse mais junto, mas eu não sei, cara. Eu sempre confiei que ele tava fazendo o que era melhor pra ele, assim. E pra gente, obviamente. E tá aí uma coisa, né? Quando ele começou na medicina esportiva, que era uma especialidade nova, que as pessoas faziam um curso de final de semana e de repente criou-se uma residência com 3 anos de formação, um grau de competências muito mais seletas para exercer isso, e aí ele começou nos clubes e na seleção. Conta. Então, sabe o que ele fez? Ele pegou e falou com o pai dele assim, pois eu vou passar em primeiro lugar, porque aí você não vai poder dizer nem ninguém, nem meus amigos, que eu fiz um curso porque era o mais fácil. Eu escolhi a especialidade porque a nota não precisava ser boa. E ele passa em primeiro lugar. Então, assim, tudo... E é legal também falar com muita gente que não conhece. Ele foi da primeira turma? Não, da segunda turma. Ele foi da segunda turma de medicina esportiva. E, assim, o meu marido sempre achava que era uma loucura, porque ele fez também, dentro da USP, ele fez como é que chama aquele negócio que tem lá dentro? Show Medicina? Show Medicina, né? Ele amava Show Medicina. Depois é outro podcast. É uma outra história. E ele adorava ir buscar o dinheiro. Sabe, do ele foi tesoureiro, porque primeiro é tesoureiro, depois o cara é secretário, depois ele é diretor do Show Medicina. Assim como ele foi tesoureiro também da Atlética da Medicina da USP. Então já começou aí essa loucura dele, sabe? E ele nos convencia de tudo, gente. Era tanto assunto. Agora eu lembrei da festa, quando ele era diretor e meus irmãos querendo entrar na festa, que ela era uma muvuca, era uma festa muito concorrida, assim, todo mundo queria ir. Meus irmãos, de repente, decidiram que eles queriam ir na festa. E eles apareceram lá comigo. Falei, vocês vão ficar aí, vocês não vão entrar, problema de vocês. Chama o Gustavo aí, que na época ele não era da... Chama o Gustavo aí, Pedra. Chama o Pedra aí. Aí daqui a pouco o Pedra aparece, me põe aí pra dentro, que eu não sei o que você vai fazer. Sabe coisa de irmão mais velho? Se você não conseguir, você tá ferrado. Me põe aí pra dentro da festa, não, eu não vou embora daqui. E aí eles entraram na festa, gente. Ele era muito assim. Muito bom. E eu me lembro que ele foi trabalhar na ambulância. E eu tinha muito medo, porque ele dirigia que nem uma louca. Eu já tinha dado PT num carro meu. Nossa. 2 carros dele já tinham sido roubados. Aquelas loucuras assim, né? O Gustavo. Deixava o carro em qualquer lugar, esquecia a chave. Sempre assim. Aí ele... Ai, até me fugiu, porque eu fui lá, voltei. Ambulância. E aí ele foi trabalhar na ambulância e tinha que ganhar dinheiro. Ele ia casar, ele precisa ganhar dinheiro. Foi para uma ambulância falar, como é que chama? Bem. A Bem. Até hoje ela passa por mim, eu fico arrepiada. Eu falava, Gustavo. E era nos estádios, tá?
Então, eu falava... Nos estádios já? De futebol. Eu falava, Gustavo, mas você já é doido com o volante? Você vai trabalhar numa ambulância? Eu falei, mãe, primeiro que não sou eu que dirijo, mas eu adoro aquela loucura da ambulância. Eu falava, meu Deus do céu, Gustavo, que medo que eu tenho disso. Então ele era assim, ele já era um cara assim, quando ele precisava de dinheiro para alguma coisa, ele ia atrás, sabe? Ele não ficava pensando, ele não reclamava, não. Ele ia atrás, ele corria atrás. Ele foi fazer pediatria, assim que ele se formou, lá no ABC, para ganhar dinheiro, foi ser pediatra. Para que ele precisava de dinheiro, ele tinha que casar, ele tinha que ter dinheiro para casar. Ele era assim, ele nada impediu o Gustavo. Tudo ele ia em cima mesmo e nos convencia. O duro é isso. Pai e mãe era convencido por ele. Fica tranquila que não é só vocês, Até não. eu, Fica tranquila que não era só vocês. Convencer qualquer um de qualquer Pra coisa. vocês terem ideia, eu moro na Vila Mariana até hoje, na Chácara Clabim. E ele fez USP. Doutor Arnaldo. Ele nos convenceu a comprar um flat para ele, porque ele precisava de dormir. Ter tempo para dormir, porque era mais perto. E a gente comprou, isso ia demorar um tempo lá. E nós compramos um flat para ele dormir mais, porque ele não tinha tempo. Ele só tinha tempo para pensar, gente. E Era aí um tinha furacão, show medicina à noite. Ele era um furacão mesmo, sempre foi. Esse show medicina à noite, eu tô curioso, cara. Pra quem não é da USP, precisa me entender isso daí. Show medicina eu vou facilitar a compreensão do público. É uma apresentação teatral. Nossa. Histórica da Faculdade de Medicina da USP, da década de 40, data. E na época os homens apresentavam e as mulheres faziam parte da costura. Só costurava. Só costurava. Mas era assim, era uma curtição na preparação do show. Na parte dos homens a gente ficava no teatro, ensaiando, tinha o balé, tinha o coral, tinha a apresentação, tinha o grupo lírico universitário de medicina, enfim, tinha os grupos lá que iam fazendo, maiormente de comédia, sobre coisas da faculdade, sobre coisas de medicina, e as mulheres ficavam na costura, que também era um grupo feminino e tal. E aí o Gustavo foi até diretor desse... E isso acontecia nas madrugadas, na Faculdade de Medicina da USP. Então a gente ficava nas madrugadas nos corredores e nas salas dos anfiteatros da Faculdade de Medicina da USP. Isso durava uns 45 dias? Ou mais. 60 dias? Eu me lembro que... Uns 60 dias antes da data da apresentação, a gente começava a fazer os ensaios, bolar os esquetes, as falas, enfim, tudo que ia acontecer. Ele tinha os alunos mesmo, né, que faziam as músicas. Éramos nós mesmos. Éramos nós mesmos. E eu tinha muita interação com o Gustavo desde que eu entrei na faculdade, porque ele era diretor da Atlética, eu também sou apaixonado por esporte. Ele era diretor da Atlética, né? Então eu praticava lá. Ele era diretor do show, eu fui fazer show medicina. Ele era goleiro do polo, eu fui ser goleiro do polo. Ele tinha a Barraca Tropical, ele passou para mim a diretoria da Barraca Tropical. Então, explica a Barraca Tropical. Não, essa daí só para maiores de 18 anos. Ajuda a gente aqui pra saber. Conta agora a Barraca Tropical. A Barraca Tropical é do polo aquático. Então, nas festas da Faculdade de Medicina da USP, que hoje em dia não existem mais, ou quando existem não acontecem mais na Atlética da Medicina da USP, era uma festa concorridíssima, que chegava a ter mais de 6 mil pessoas na festa, no campo e no bosque da Faculdade de Medicina da USP. E a principal barraca da festa era a Barraca Tropical, que era a barraca do polo aquático. Da faculdade. Saiu da boca dela. Que dava tequila tequila não, batida na boca das meninas. Malibu. É bom que a doutora Paula já vai ver esse vídeo, vai lembrar dessas épocas também. Legal. Vai ser ótimo. Só Como é que foi sucesso. o podcast? Foi muito legal, hein, cara? Foi só sucesso. A verba agora do marketing podcast acabou de cair 20%, porque vamos falar isso como Eu lembro que eu ia nas festas também pra ficar de olho, né? Porque eu lembro que eu saía derrubando na cara das meninas, assim, porque é uma menina idiota, vai ficar bebendo assim, ó. Aí eu lembro que eu saía derrubando, caía tudo nas meninas, eu dava risada. Ele falava, Ju, você é louca, você vai apanhar aqui. Era bagunça. Uma bagunça. Mas era bom. muito divertido. Era muito bom. Era muito bom. E que bom, né, que fizeram, né? Exato. E que bom que participaram do show medicina, de tudo isso, né? É tão importante, né? Que tudo passa, né? É uma intensidade. A Faculdade de Medicina te permite isso também, né? Porque você vivencia ela de manhã, de tarde e de noite. Feliz ou infelizmente, você nem tem como trabalhar fora da Faculdade de Medicina. Então,
É uma imersão completa durante 6 anos, é pouco, porque você não passa só 6 anos, né? Eu passei 14 anos no HC, o Gustavo também por volta disso, entre faculdade, residência, pós, enfim, vai ficando. Então você convive com as pessoas de uma maneira muito intensa e muito gostosa, né? A gente convivia... Grandes amigos ele fez lá. Com certeza. E porque muitos deles estão aqui, né? É verdade. Sim. E por que o Gustavo, que é o Doc, depois a gente entra na origem do Doc, mas antes do Doc, por que pedra? Essa é uma Essa é boa. legal. A ponto de vista da mãe, vamos lá, mãe. Você imagina em casa assim, pô, tudo bem, dona Jo, tal, eu sou amigo do Pedra. Pedra? Quem é o Pedra? Aí ele foi contar porque ele tinha sido, porque chamava ele de Pedra, né? Você sabe essa história? É do Sergião. Então pode contar, né? O Sergião é técnico da Seleção Brasileira de Natação hoje em dia e era o técnico da medicina na época. E aí o Sergião, os calouros chegam novos, o que você treina, não sei o que lá, você precisa treinar. E o Gustavo falava que treinava, né, treino natação. Então vem nadar aqui. O Gustavo era intenso em tudo. Até pra bater abraçada na água. E aí a história de que ele bacia tão forte que esparramava a água assim. E aí o cara falou assim, cara, você tá nadando, parece que você tá com uma pedra na mão. E aí ele pegou esse apelido, né? E aí qualquer coisa pega apelido. Pra você nadar, você tem que ser mais leve, mais suave, as braçadas tem que ser de uma forma mais suave. Você não, né? Aquelas pesadão, né? Parece que tem que estar carregando uma pedra na mão. E ficou pedra. Melhor pra ele, tá? E não Aqui entre nós. Sorte dele. Tá? E o dele? Qual que é o apelido dele? Qual que é a história do seu apelido? Eu já sei também, tá? Mas deixa quieto. Não, tem que falar, tem que falar também. Conta pra gente. Bem, o cara. E tem do Pontinho também, tem muitos apelidos. Tem muitos apelidos. Do Pontinho era Xuxa na faculdade. Do Pontinho era Xuxa. Tinha o meu era outro, era diferente. Era outro. Qual que era a musiquinha, Ju? Não pode falar a musiquinha do Xuxa também. Todo mundo bem casado, as pessoas vão filhos pequenos, isso aí. Vai traumatizar as crianças. Vai ficar pro próximo podcast. Vai ficar pro próximo podcast. Mas você sabe, ele era tão louco, Gustavo, assim, das louco de pedra. De pedra, de jogar pedra. Não tem essa expressão? Louco de jogar pedra? Tem. Um dia, tô na janela do quarto, o quarto da minha filha, da Renata, dá pra rua. Eu tô na janela do quarto, conversando assim com a Renata, olha na janela assim, o Gustavo chegando. Naquele dia ele não foi de carro pra faculdade. Eu estranhei. Eu falei, mas por que ele não foi de carro? Que estranho. Quando eu vi o Gustavo chegando, com um capacete aqui na cabeça, ó, tudo assim, um cara operado, sabe, assim, tudo assim. Eu olhei, Gustavo! Eu gritei lá do sexto andar, Gustavo! O que aconteceu? Porque eu falei, mas acidente de carro não é porque o carro, ele não foi com o carro hoje. O que aconteceu? Eu achei que tinha sido um acidente e ele subindo lá. Mãe, eu resolvi fazer minhas orelhas de abano. Mentira, eu não sabia. Ele era assim. Eu não sabia. Assim, chegava lá. Os médicos da faculdade faziam lá no HU. Isso já na faculdade, já? Já. Eu não sabia, você não sabia. Era assim. E o PT que ele deu no carro meu foi dentro da HU. Não foi dentro da cidade universitária. Da cidade universitária. Ele conseguiu. Não, acho que foi na HU. Não, na cidade universitária. Na rotatória, né? Isso, teve um show. Saiu de um happy hour. Era um show que tinha nesse dia. Eu não podia ter lá. O carro virou assim de perninha pra cima. Aí ele entrou dentro do carro, vazando gasolina, para ir lá no porta-lua buscar o documento do carro. Ele cheirou gasolina, eu acho que mais semanas. Era um cheiro de gasolina, mas tudo Então esse era o combustível dele. Esse dia ele me ligou, ô Ju, eu acabei de bater o carro aqui, mas tá tudo bem, tá? Depois eu te ligo. Eu não posso estar atendendo. O telefone tocou, as meninas insistindo que eu atendesse o telefone, né, o interfone dentro da minha sala. Eu, gente, aí eu levantei e fui lá atender. Dona Ju, preciso de falar com a senhora. O que foi? O seu filho. Você já tremia. O que foi, Gustavo? Ele fez isso que ele fez com a Ju. Mãe, acabei de bater o carro, acabei com o seu carro, hein? Mas tá tudo bem, eu tô bem. Só que tinha um show na cidade e que a gente não conseguia até lá. Ele ia dar plantão nesse dia, ele chegou no plantão ainda. Aí a preceptora falou, vai pra casa, você tá louco?
Ele chegou lá pra dar o plantão. Ele fedia a gasolina, ficou mais semanas cheirando aquilo, porque ele voltou dentro do carro. Que perigo. Não foi Olha o CD perigo. que ele foi pegar um negocinho de CD. Ele foi buscar alguma coisa dentro do porta-luva, e dentro do carro estourar, pegar fogo, e ele entrou lá dentro outra vez. E aquele cheiro que não saía das roupas, não saía das coisas, parecia que ele ficou impregnado com aquilo. Então ele era assim: Gustavo, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não posso ir até aí. Aí ele falava: mãe, não tinha Uber, né, gente? Não tinha Uber. Não tinha Uber, né? E aí ele falou: não, eu pego um táxi e vou embora. Foi o que ele fez. Então ele era assim, muito intenso em tudo, em tudo. Tudo que ele fazia era muito intenso. E ele tinha muita coragem, sabe? Ele não tinha medo. Quando a gente falava com ele, mas isso vai dar certo. Outra história bem legal dele naquele. Ele comprou uma motinha. Ai, meu Deus. A cara da Juja. A cara da Juja. A moto foi na época que ele entrou no Palmeiras? Foi. Que ele precisava se deslocar pela cidade? Isso. E aí, quase matei. ele era tão Já louco tinha filho, nisso. Já. Já. Eu chegava na Care, as pessoas me paravam ali embaixo e falavam: Dona Ju, só tem que tomar essa moto do Gustavo? Mas como que eu vou tomar moto? Ele é adulto. Como assim tomar a moto dele? Dona Ju, Não, eu falava pra ela assim: se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Era culpa minha. Ele era um homem, casado, 2 filhos. E Yasmin falou: você já viu como que ele atravessa Brigadeiro? Aí eu fui falar com ele. Falei: Gustavo, fora que todo mundo me cobrava, que ele não pagava ninguém também, né? Devia todo mundo por aí, porque nunca tinha dinheiro, era outra história dele. Eu falei: Gustavo, além de pagar tuas contas, ainda tem que tomar tua moto? É mesmo? Mãe, claro que não, nada a ver. Eu falei: olha, fica todo mundo me chamando a atenção, que você dirige feito louco. Ele falou: olha que eu tô ralado aqui. Eu falei: e onde você ralou? Ele falou: passei no ônibus indo no Palmeiras. Nossa. Gente, era assim. O Natan, o que o Natan me cobrava, todo dia eu tinha uma dívida do Natan, do Gustavo pagava pro Natan. Aqui na lanchonete, que nós tínhamos lanchonete, ele não pagava as contas. Aí eu ia lá, ele ligava pra mim e falava: mãe, não tinha Uber, hein? Não tinha cartão nos Uber. Mãe, deixa 50 reais aí, que eu tô chegando de táxi, pra pagar meu táxi. Eu não podia andar sem dinheiro, porque toda hora ele me pedia pagar alguma coisa pra ele. Não tinha dinheiro nunca, gente, nunca. Aí a Ju, quando veio pra cá, eu falei: graças a Deus, agora você assume a Ju. Ele só me mandava assim: paga não sei quanto pra não sei quem, paga não sei quanto, paga não sei quanto. Eu tenho uma história boa com o Gustavo, só um parênteses, de pagamento, e a Ju que me salvou, na verdade. A gente tinha uma situação recente que a gente tinha que conversar com alguns sócios, e o Gustavo, ele navega muito bem por todos os níveis, desde o cara mais humilde do Palmeiras, sim, aos jogadores de futebol, aos bilionários do Brasil e de São Paulo. Ele navega numa tranquilidade incrível. E aí eu estava estranhamente nesse almoço com os bilionários da cidade de São Paulo para resolver uns negócios, e aí a gente fez a reunião num restaurante caríssimo que não dava para almoçar ali, e aí eu lá resolvendo. Nisso, um dos nossos sócios, que é super capitalizado, precisava ir embora, ele pegou, olhou assim a comanda, tá bom? Pegou, deixou um dinheirinho, deixou em cima do meu celular. Eu tava negociando o que a gente tinha que fazer com o Gustavo aqui do meu lado e continuei indo sem olhar. Nisso a turma pediu a entrada, pediu carne, pediu bebida, e a conta subindo. Aí eu tava ali resolvendo com o Gustavo, aí o Gustavo falou: Xuxa, eu preciso ir pro Palmeiras, acerta aí, te acerta depois. Eu, tá bom. Aí ele foi, aí eu fiquei conversando com outro milionário também aqui na minha frente, aí ele olhou: pô, o Gustavo foi embora, quanto que o outro deixou aí? Deixou 150, eu vou deixar 150, não, mas peraí, tá chegando a comanda. Ou seja, o meu prato ficou inteiro, que eu nem consegui comer, só fiquei falando. Os dois nossos sócios com mais poder aquisitivo deixaram 150 reais, o Gustavo foi embora, e aí veio a conta. Eu assim, sabe quando você acaba a reunião assim, putz, bom, falei o que tinha que falar, você começa a entender o que está acontecendo ao teu redor, aí veio a conta, deu 1.500 reais a comanda, eu tinha 300 reais para pagar.
Falei, gente, Você errou fazer isso. a piada era, tá vendo que elas são milionárias, você é pobre, eles não pagam, né? Você não paga. Mas Aí a Ju me salvou, que a Ju, conta dele, tá bom. Aí a Ju pagou Mas era assim metade. o tempo inteiro, gente. Era assim o tempo inteiro. Quando eles moraram no Rio, ele ficava fazendo ponte aérea, Rio, São Paulo, ele ligava, ele conseguiu convencer a Gol de fazer a viagem de volta sem um documento. Nossa. Sem um documento, ele Essa eu entrou não sabia. dentro do Eu avião. não sabia. Essa eu não sabia. Ele viajou sem dúvida, falou que perdeu. Ele Eu conseguiu. não sei o que ele chavecou, Ele que ele entrou. conseguiu. E ele era desse jeito. Quando ele queria alguma coisa, ninguém pediu o Gustavo de fazer. Nós estávamos de férias em Tiradentes, Belo Horizonte. Nós íamos fazer dois hotéis. Fizemos um, lembra quando Minas faltou dissolver em chuva? Aham. Foi 21. Né? Foi 2021. Não é isso? Ah, todo ano, né? Não, naquele ano passado para Tiradentes. Nós fomos para lá. E faltava um hotel para fazer. E ele queria voltar, porque dia 5 de janeiro o Palmeiras começava. E ele queria estar presente. Tava pegando fogo lá na Palmeiras. Tava pegando fogo e ele queria voltar. Gente, ele pegou o cartão de crédito do pai emprestado. O pai queria morrer, falou, a Ju vai me matar porque você tá fazendo isso comigo, Gustavo. Comprou a passagem de volta, mas ele era sortudo, ele tinha muita sorte. Comprou a passagem de volta sem contar pra gente. Eu não podia saber, nem a Ju, porque nós duas iam achar ruim. Eu ia brigar com meu marido porque emprestou o cartão, sem falar pra ela. E ela ia ficar brava com ele, porque então as duas mulheres iam brigar, né, com os maridos. E aí ninguém sabia de nada. Aí a gente estava voltando para Belo Horizonte. Nós íamos para um outro hotel, com mais uns primos e tal. A gente entrou na van para nos levar para Belo Horizonte. Entramos na van. O primo liga e fala para a Ju, não posso ir, estou com Covid. E não é só eu. Quando ele falou isso, nós olhamos uma para cá, então acho que é melhor ninguém ir. Minas se acabando em chuva. E nisso a estrada fecha de Ouro Preto para Belo Horizonte. Fechou. Nós tínhamos acabado de passar, caiu uma barranca. E nós tínhamos passado. E aí foi aquela loucura. Nós duas ficamos, acho que a noite inteira tentando comprar passagem, porque assustamos um segundo hotel. Aí ele falou, eu posso ir, eu comprei a passagem. Mas como assim, Gustavo? Ai. E ele tinha sorte, porque olha que danado, pois o primo não pega Covid, nós resolvemos que viríamos embora, porque aqui nós vamos fazer com tanta chuva, num lugar com chuva, na casa da minha mãe, com aquelas crianças todas e tal. E aí ele falou, eu vou mais cedo para o aeroporto, ele falando, lá eu resolvo o problema de passagem de vocês. Tá bom, chamamos um táxi para ele, já deixamos programado, ele foi mais cedo. E ele conseguiu resolver mesmo as passagens para a gente voltar. Quando nós descemos, o mesmo táxi voltou para nos pegar. Quando a gente saiu do táxi, o motorista falou para o meu marido, assim, meu marido foi pagar e falou, mas tem a outra corrida do seu filho. Ele não pagou, ele não tinha pago a corrida. E aí nós entramos no voo, meu marido pagou, entramos no voo. Não sei o que a Ju mandou uma mensagem, falou, Gustavo deve estar pousando. Ele tinha conseguido trocar a dele para mais cedo. Nossa. Já tinha ido. Já estava no Palmeiras. Nós estávamos entrando no voo. Então ele era assim, ele tinha sorte, ele conseguia convencer as pessoas, sabe? Dava sorte que dava tudo certo. Agora, pagamos muita conta do menino, viu? E o dia que ele chegou no aeroporto, foi embarcar lá com uma viagem da CBDA ainda. Que aí ele foi fazer o check-in, a moça olhou pra ele e falou assim, você não é a Juliane, né? Nossa. Já deu um fio na barriga. Não, Nossa. ele pegou perdeu no o dia, voo. Teve que ir no dia seguinte. Tá que pariu. Foi com o meu passaporte. Nossa. Ele era muito. Era assim, muitas emoções. Muitas. Ó, eu vou... Uma das emoções do legal, eu vou ter uma pergunta que eu sempre quis fazer para vocês, do ponto de vista de vocês. Acho que é bem complexo, mas mostra um pouco da força do Gustavo também. A gente tem aqui nossos patrocinadores, que é a Dux, o Marcelo, que acreditou nesse projeto. Na verdade, olha como o Doc ele ainda é vivo, né? O Doc que convenceu o Marcelo, que é o dono da Dux, a abrir a Dux.
porque a Dux ele acreditava que a suplementação não era voltada para atletas de endurance, para atletas mesmo de performance. Ele falou, você precisa abrir, e o Marcelo ele é a cara da Dux, para mim ele é o senhor Dux. E aí eles construíram uma marca e hoje a Dux patrocina a gente não deu tempo ainda do Doc ver a Dux patrocinando a gente, tenho certeza que ele está vendo, a gente está super feliz. E ele fez uma homenagem muito legal. Primeiro ele criou esse produto Recharge, essa linha Recharge, baseado nos estudos do Gustavo, que o Gustavo falava. E aí eles fizeram uma homenagem muito legal. O Marcelo ele é viciado em filmes, então ele gosta de filmes, ele sempre tem um easter egg nos produtos deles, e um que eles têm aqui, depois a gente mostra, aqui é o Thank You Doc. Então todos os produtos da Recharge eles têm um Thank You Doc, e aí também agradecimento para vocês continuarem o legado do Doc e continuarem treinando. A Dux está dando um presente para vocês. A gente foi esse dia que ele apresentou essa marca. Ele é um querido. E como foi esse dia? Ai, gente, foi difícil. Foi recente, né? Tinha sido recente. Tava recente, eu chorei bastante. Ele foi muito querido, ele falou cada coisa, assim, que isso que é legal também, né? A gente teve essa perda horrorosa, mas, assim, uma enxurrada de gente que vem falar com a gente o tempo inteiro, da forma que ele mudou mesmo vidas, assim, né? Que ele ajudou tanta gente, assim, eu tinha alguma noção, mas eu não tinha noção do total, assim, do tanto que ele impactava mesmo a vida das pessoas, e isso é muito bom, é muito gostoso, é isso que fica mesmo, é isso que as crianças têm a possibilidade de ver do pai delas. E foi interessante, porque nesse período que o Gustavo ficou mais doente, né, foram 7 meses finais dele, a gente conheceu um Gustavo que nós não conhecíamos, né, assim, desse jeito. Porque o Gustavo era muito simples, ele não falava das coisas dele, ele não se gabava de nada. A gente conhecia, ficava sabendo das coisas porque alguém comentava. E aí, dentro do hospital, quando nas indas e vindas do hospital, eu nunca vi na minha vida tanto homem falar eu te amo para outro homem como eu ouvi pro meu filho. Era muito amigo. Ele, com todos os problemas que ele ficou, que a doença trouxe, dificuldades de não conseguir falar, nem de andar, e que foi dando a ele um aspecto que não era o dele, ele não se importava de receber ninguém. A Ju perguntava para ele, Gustavo, você se importa de vir fulano ou ciclano? Nem ninguém, ele nunca disse não. É tanto que nós duas estávamos até comentando hoje isso, o quanto a gente foi corajosa nesse sentido, porque nós, no dia 9 de abril do ano passado, nós fomos com ele no Palmeiras, né? Eu ainda tive tempo de perguntar, falei, você quer ir, né? Você quer ir no jogo? Você quer receber a medalha? Mas o jogo era a final do Brasileiro. Do Paulista. Teve um jogo que eles até queriam que o Gustavo erguesse a taça, mas não foi liberado, alguma coisa assim. Foi um pouco antes. Foi esse que foi você quer receber, só que aí o médico não liberou. Podia, né? Mas não tinha, aconteceu mesmo. E aí depois, nesse jogo, eu falei, você quer ir no jogo? Aí ele fez assim. Ele falou que porque, né, ele podia, sei lá, eu ficava imaginando, será que ele quer ser visto de uma forma que ele não era? Faz sentido. Né? Eu ficava insegura. Nenhuma vez, por nenhum momento, ele falou não. Nenhuma. Então a gente tinha certeza que a gente estava fazendo o que ele, que ele fosse sentir feliz, porque né? A gente, ele já era cadeirante, né? Já estava na cadeira de rodas, ele já não sustentava o pescocinho dele, o olhinho já não abria direito, então ele já não estava falando. Então é lógico que você vai perguntar. Isso te traz algum incômodo? Isso é ruim para você? Porque o papel meu e da Ju era saber se incomodava ele. Né? Ele dizia não. Ele não se importava. Então nós levamos ele no CT primeiro, fomos com ele no CT, um momento muito emocionante. Para quem não sabe, o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras tem o nome em homenagem ao Dr. Gustavo Maglioca. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Foi mesmo. Nossa, foi assim. Bizarro. Foi demais. Foi muito importante para nós. A gente viu ali o quanto ele era importante. Pessoas assim.
E as Isso que você crianças falou, estavam lá, desde o jardineiro que estava cuidando do jardim, na hora que nós chegamos, que ele olhou pra gente, que ele sabia que eram os pais do Doc, que eles estavam nos esperando. Sabe, o olho daquele homem brilhou e fez assim para nós. Sabe, o rapaz que estava ali arrumando o jardim. Então a gente via que ele era querido de todo mundo. E quando a gente vai lá ainda, todo mundo vai nos ver, vai conversar com a gente, falar dele. Então, a gente foi assim, um Gustavo que nós descobrimos. Então, a doença e tudo que aconteceu com o Gustavo não pode ser visto só do lado ruim. Ele precisa de ser visto do lado bom que tudo isso trouxe. Porque trouxe um Gustavo grande, um Gustavo eterno, um Gustavo que pode... humano. Muito humano. E o que a gente ouvia dele era essa humanidade. Sabe, o quanto ele fez diferença na vida das pessoas. Pessoas simples, que falavam, ele me deu isso, ele me deu aquilo. O rapaz que ele deu a moto para ele, lá do Palmeiras, o dia que ele não podia mais dirigir, ele mandou dar para um moço lá. Ah, aquela moto da... A moto. Ele deu. A famosa moto. Foi Gustavo. Teve o dedinho da Ju ali, não. Agora dá, pelo amor de Deus, dá essa moto. E é interessante que nós conhecemos esse lado humano dele, sabe? De pessoas que vinham falar, Grato. grato. O que a gente tem de mensagem, de gratidão, de que ele fez por filho, que atendeu, é a fulana, a cicrana. Tem um rapaz de Portugal que manda mensagem para mim, tem um que está na Suíça, gente que não está nem no país, manda mensagem para a gente, nos descobre, fala pro meu marido, manda para mim, falando dele, dessa humanidade dele. Então eu acho Lá que... no hospital mesmo. Ninguém fazia nada sem que ele falasse enquanto ele ainda estava falando. Né? Obrigado. Ai, muito obrigado. Nossa, que obrigado. E, gente, Foi assim que eu acho que a gente tem que ver esse lado, né? Então a gente precisa de entender que a vida tem as nuances dela, né? Mas quantas pessoas não vivem 100 anos sem E deixar não fazem nada? tudo isso, né? Então é essa questão da estrela, né? Você não precisa ser um cometa, né? O cometa passa rápido, né? Vai embora. Mas a estrela não, ela fica e brilha. E é isso que eu vejo, Gustavo. Uma estrelinha que pode ter a luzinha dela sempre acesa, porque ele foi muito humano. e hoje a gente entende o porquê de tanta pressa de querer fazer tudo sempre pra ontem. Hoje nós entendemos a motivo. pressa Eu dele. achei que era fazer a sua, então da Ju, então, essa frase. Não, da pressa? É. Não, eu vi a primeira vez da Nath, mas acho que é uma constatação geral. É. Ele tava com Gustavo, pressa Eu ia porque falar, ele o ia... Marquês tem uma frase que faz... Não, ele uma frase que eu falei outro dia, aqui dentro da Care, num discurso, inclusive, falando do Gustavo, era que se alguém que não conheceu o Gustavo encontrasse um paciente do Gustavo, pode ficar tranquilo, que você vai saber que ele era paciente do Gustavo. Porque a pessoa vai fazer questão de te contar. Que ela... E num mundo em que as pessoas tão facilmente falam mal das outras, alguém fazer questão de falar que conhecia alguém e falar bem daquela pessoa é algo maravilhoso. Olha, isso tem me acontecido muito, porque como eu voltei muito rápido para Care, porque ele falou para mim assim, o dia que ele descobriu o câncer, eu cheguei no hospital em plena pandemia. Quando ele foi nos contar, eu abri a boca e chorar. Estava meu marido e eu. E aí, a Ju ainda não tinha chegado. Vocês souberam antes do que a Ju? Sim. A Ju. Então, Nós chegamos mais Não, rápido que ela. Ele tava em casa, a gente tava tipo na piscina, assim, com as crianças brincando. E aí ele, puta, o Ju tá esquisito aqui. Se não melhorar, mas ele tava com uma dificuldade assim do lado direito, assim, se o celular caía, o pé não acompanhava. Ele falou, ai, Ju, se não melhorar até amanhã, eu vou no pronto-socorro. Aí eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte ele, Ju, então, eu vou ligar pro Alberto, ele ir comigo no o hospital. Alberto, quem que é o Alberto? O Alberto é um amigo nosso que é neuro. E que mora do lado de casa. E até aí do vocês lado não de tinham... casa. Porque a gente, eu posso falar, eu e você, porque a gente não é da área da saúde. Eu acho que, como eles são médicos, eles já conseguem ter esse entendimento de onde é. Mas ele não imaginava. Mas Então, por que ele ele não achava que era um Entendi. AVC. Ah, Ele tava achando que era um AVC. Ele falou que, acho que foi no domingo que vocês foram pro hospital, né? No sábado ele já se sentiu um pouco mal e ele Isso, achou que era estresse. É. Né? Ele falou, acho que eu tô cansado. Até eu falei,
Tava começando a pandemia, gente, a Care fechando. Foi quarta-feira, fechou tudo e isso aconteceu no sábado, não foi isso? Foi 2020, foi 2020. Foi dia 29. Dia 29 de quarta-feira março. fechou tudo no Brasil, sábado eles sentiram uma... E quando eu cheguei no hospital, que ele foi me falar do câncer, eu comecei a chorar. Nossa, imagina o impacto pra você. E ele disse pra mim assim, mãe, eu tenho uma coisa imensa dentro de mim. Assim que ele falou. Nossa. É um tumor enorme, muito grande, e que eu não sei se eu vou viver uma semana, um mês. Nossa. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Imagina, em plena pandemia, eu tinha sido afastada no dia 17 da Kern, que eu sou a mais velha das unidades, me afastaram no dia 17, mais isso era experiente. 29, a mais experiente. Mas não tenho dificuldade com a idade, não. E aí, Xuxa, eu fui pro banheiro chorar, porque eu precisava chorar. Me lembro que eu forrei o chão, sozinha? eu e meu marido, forrei o chão do banheiro, assim, ó, de Nossa. papel, toalha, para eu ajoelhar ali e poder chorar a dor que estava chegando, né? E a gente não sabia direito o que estava acontecendo. E aí, e ele virou para mim e falou assim, mãe, eu vou precisar de você, mas muito forte, firme. É dessa mãe que eu vou precisar. Então, o Doc sóbrio, o Doc tava sóbrio. Assim, tava... com o pezinho E conversando na com o parede, médico em pé. em pé. Eu em já pé. largada lá no chão, assim. Ele em pé, como se ele tivesse falado sobre o paciente. Nossa. E aí eu voltei muito rápido. Assim que teve a missa de sétimo dia, eu quis voltar. Porque eu sabia que eu precisava voltar. Porque o trabalho, para mim, é uma ferramenta em que eu me organizo. Relaxa a cabeça. O Doc, ele não roubou nada dele, né? Ele só herdou. Né? A mãe dele é menos, ele é 320, eu posso ser 220. Mas eu também sou agitada, eu sou dura na queda também. Então, eu voltei rápido, porque para mim o trabalho ia ser a cura, ajuda de manter a minha integridade. E eu falava, se eu não voltar, ele vai me cobrar. Ele vai falar, mãe, por que você não voltou ainda? O que você está fazendo em casa? Pode ir, que não preciso de você lá. Então eu falei, eu vou voltar. Então eu voltei mais rápido para que... E aí nisso que eu voltei mais rápido, vocês imaginam quantos clientes do Gustavo não me pararam. Nossa. Até hoje. Às vezes eu tô ali, sentadinha ali, alguém chega e fala, como vai a senhora? Porque muita gente me conhece e eu não conheço todo mundo, né? Claro. Porque eu tô aqui muito... Ah, pois não, eu faço quando conheço todo mundo, gente. Sinto muito, não vou lembrar nem o nome de todo mundo. Mas, Gustavo assim, lembrava de todo mundo, do nome E do me cachorro, do ficava nome do bravo. filho que mora na Austrália, da prova que o Isso. cara tinha feito em 2012. Quando eu falava assim, ele menino, ficou olha, doente, menino. ele chegava, Ju, mas eu não lembro mais, né? As tadinho. coisas me Ele me buscam. chamava. Faz igual todo mundo faz. É. Um prontuário, escreve, pede ajuda. Ele me chamava antes, falava, mãe, como é que é isso? O nome do paciente que vai entrar, quando ele já estava bem, né? Já estava... E um dia ele foi falar isso pra mim, quando ele me chamou, e ele brigava comigo, eu falava, sou menino. Mãe, que menino, falta de educação. Ele tem nome, fala o nome dele. Eu falei, filho, eu não tenho a sua memória. Eu não tenho. Aí quando ele começou a perder a dele, eu dei uma cutucada nele. Falei, viu? Como que é bom não ter memória? Olha aí. Porque ele começou a perder, né? Mas é isso. Então, ele era essa pessoa intensa. Mas nós descobrimos um Gustavo que nós não sabíamos dele quando essa. E até hoje me param para me contar histórias dele, do paciente com ele. E o que ele fez por ele. Então, isto é um presente de Deus para mim. Né? Porque ele mantém o meu filho o tempo inteiro vivo, o tempo inteiro comigo. E eu falo, gente, o que não pode ser mudado está feito. E o que está feito, nós temos que seguir. Né? Então, eu sou uma pessoa muito prática mesmo. Até a profissão me trouxe essa praticidade. É para fazer? Vamos lá. Tira o R da reclamação, põe o R da resolução e vamos tocar a vida. Né? Porque, senão, a gente não dá conta. Ficar sentada chorando, a gente não vai dar conta. E Ju, e como que o Doc se preparou para falar com você e como foi do teu ponto de vista esse início desse turbilhão que vocês enfrentaram? Você lembra? Ah, então, o dia que eu fiquei sabendo no hospital foi assim, terrível. Foi o mesmo dia do Dona Ju? No mesmo dia, ela mesmo dia. chegou Eu na cheguei um sequência. pouco depois, assim, que eu tive que organizar as crianças, né? Porque tava no meio da pandemia, não podia chamar mãe, não podia chamar ninguém, assim.
Aí eu lembro que eu liguei para ela pra babá das crianças, ela tava de férias ainda. Falei, como você precisa vir aqui? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora. Eu preciso da sua Grande ajuda. com. É. Aí ela, nossa, ficou lá o tempo todo. Ficou uns 15 dias com as crianças sem voltar pra casa. Assim. E aí eu lembro que ele me falou assim, ô Ju, eu não sei se eu vou ver um mês, um ano, 10 anos. Mas eu vou lutar até o fim. E foi o que ele fez. Até do ponto, pelo menos assim, a gente tem muito médico aqui na Quer. Até do ponto de vista médico, o Doc já é algo outlier, porque Superou. acho que tinham falado menos de 10, 8 meses, né? E aí o cara, assim, viveu, não é que ele viveu... 3 anos, né? Viveu bem. 2 anos ele viveu muito bem. Bem, O último ano porrada, foi né? mais... né? Não, eu lembro que o dia que eu tive que falar, Não, eu tive que ligar pra secretária dele e falei, cancela tudo. Cancela tudo. Cancela tudo. Mas por quanto tempo? Eu falei, não sei, cancela tudo. A partir de quando? Eu falei, a partir de hoje. Aí ele olhou pra mim e me achou, tipo assim, todo assim, fofinho, né? Mas eu preciso trabalhar, preciso atender. Eu falei, Gustavo, primeiro você vai cuidar de você. Depois você volta a cuidar dos outros, porque eu ainda acreditava, né, que ele pudesse voltar. Aí eu falei, primeiro vamos cuidar um pouco de você, depois você volta a cuidar dos outros. E aí foi assim, eu tive que dar um... Senão ele, sei lá. E assim, foi questão de quê? Dias depois, ele foi internado. Eu lembro, assim, eu vou até trazer pra conversa um cara que conhece, que vivenciou e vivenciou a mesma parte que eu. Vem com a gente aqui também, Renan, entra com a gente aqui. E aí, depois só confere se tá saindo a voz do Renan. Ah, tá. E aí eu lembro que... Aí o Renan vai me ajudar nisso até, porque assim, olha isso que eu queria ter essa experiência, porque olha como é diferente a visão da família, principalmente da esposa, e da gente que a gente trabalhava com ele. Você falou, o último ano ele estava mal, eu vou 2 anos bem, ele estava mal. Cara, eu realmente ficava o Doc o tempo inteiro. O último ano ele estava bem. Os últimos 4 meses que ele estava mal, porque a gente veio do outro lado. Até novembro a gente fazia planejamento com o Doc para sempre. E tipo, eu acho que foi em dezembro que ele sumiu. Meio que o Doc sumiu. Foi outubro. Foi até outubro. E meio que sumiu. Até dias antes eles estavam com a gente, estavam em um projeto com a gente no América Mineiro viajando comigo. E aí não, mas ali ele já estava debilitado. Mas pra gente, de nossa percepção... Mas ele ainda estava tentando mostrar ele se esforçava muito. Ele era muito esforçado. Mas novembro, outubro foi a primeira internação dele. É claro que nessa primeira internação ele ainda saiu bem, né? Relativamente bem. Ele ainda conseguia fazer algumas coisas online com vocês, algumas conversas. Mas daí pra frente não, né? Já não. Mas isso era um esforço absurdo, super humano dele. Hoje a gente agora fica pensando nisso, né? Porque foi muito esforço, muito esforço. Agora, uma outra coisa, ele nunca se queixou. Nunca. Ele nunca disse, ai, nunca. Nós ficamos com ele 7 meses, assim, do lado dele, quase que 24 horas. Um dia ela falou assim, gente, vocês vão dormir na casa de vocês. Não aguento mais, né? Ela já estava com home care desse tipo, assim, porque nós vivíamos na casa dela, sabe, assim, com eles intensamente, e isso foi um presente também, né? Claro. Nós ficamos junto com ele todo esse tempo. E aí, eu ficava, puxa, mas ele não reclama. Ele não fala um A de reclamação. Nada. Não reclamava. E não reclamou. De vez em quando a gente via uma lágrima assim, descendo assim, dependendo das conversas que a gente tinha, era o que a gente via. Mas não reclamava. Eu acho que a gente pode dar o exemplo também. Várias vezes eu me questionava assim, putz, porque o Doc é uma energia infinita. Ele te levantava. Acho que a parte que eu mais aprendi com ele foi isso. Assim, se você encara qualquer problema com energia, com positividade e você confiar em si, a tendência de você resolver esse problema é muito maior. Então, isso acho que foi uma coisa mais legal que eu trabalhei com o Doc, foi isso. E aí eu me perguntava assim, putz, cara, o que ele está passando, a gente não tem ideia do que ele está passando fisicamente, de dor, de qualquer coisa. Ainda mais a gente que não é da área da saúde, a gente não sabe.
Esse povo aqui Mas é ele não Ju. falava. Ele não falava. Não, ele não queria me preocupar. Mas sabe o que eu pensava E também? eu achei bom. Sabe o que eu pensava também? Eu falei assim, putz, se tivesse um lugar no Doc, eu amo trabalhar, eu gosto de esporte, a gente é muito parecido aqui. Cara, eu não ia querer parar de trabalhar também. Você ia ficar em casa e ficar pensando na doença, no sofrimento. Eu quero aproveitar minha vida até o último segundo para fazer o que eu acredito. Né? Não é comum, porque as pessoas. Porque é um baque, se é um baque para quem está ao redor, imagina para a própria pessoa. Sabendo. E é por isso tudo, que né? quando as pessoas me perguntavam, como é que ele tá, né? Às vezes as pessoas não queriam abordar ele ou vocês. Iam, como é que ele tá? Eu falava assim, olha, o que eu posso te falar é que assim, você nunca vai ver alguém, o diagnóstico que ele tem, tão bem como ele está. Né? E com esforço. Uma vez ele me contou uma história de que você ia fazer um jantar para ele. Ele falou, não posso jantar que não fiz atividade física hoje. Conta essa história pra gente, Ju. E ele era assim mesmo. O Gustavo tinha essas coisas. Porque eu achava interessante, porque ele já não estava assim. Eu fazia yoga com ele, né? Nós abrimos a sala de yoga, tem uma foto linda. E eu fazia com ele. Eu falei, eu vou fazer e eu quero que você faça yoga. Imagina o Gustavo fazendo yoga, né? Nossa. E ele, cara do Renan agora. Ficou super comprometido com os treinos, com a alimentação. Você não tem noção. Quieto, imagina o Gustavo quieto. Ele tirou o açúcar da vida dele. Ele tirou o açúcar da vida dele. Assim, ele é um cara que só gostava de bobagem. Gustavo só gostava, ele tinha um paladar infantil. Ele mesmo falava. Hambúrguer, só gostava de besteira. Mas, né, ele era um médico do esporte, sabe? Ninguém contava essa história. Não, né? Conta! O Gustavo tá meio bravo com a gente. Eu morri pra vocês fazerem isso, cara. Eu não contei pra ninguém ainda. Faça o que eu falo e não o que eu faço. Porque ele gostava das bobagens, né? Então, e ele começou a tirar tudo da vida dele. E aí eu tinha que fazer macarrão de palmito, não podia usar farinha branca. Ele fez dieta cetogênica, gente, no começo, bem no começo. Imagina o Gustavo comendo lasanha de berinjela. Macarrão de ele tomava um cafezinho amargo, fazia aquelas carinhas tomando café. E ele amava de paixão o meu nhoque e o bife à milanesa. E pastelzinho. Mãe, faz pastelzinho, sabe? Tinha que fazer uns pastelzinhos. Ele amava. Então ele era assim. Ele gostava de comer essas coisas assim que, né, se fosse olhar, não era muito saudável, né? Mas era o que ele gostava. E o negócio do jantar, que eu queria fazer para ele, que às vezes a gente inventa, né? Mãe gosta de inventar, fazer o que o filho gosta, né? Sim. E aí, ele não podia ir porque ele tinha que treinar primeiro. E eu achava interessante isso, porque eu olhava assim, ele tinha acabado de fazer aula de yoga, ele estava treinando, depois ele estava com o Natan o tempo inteiro. Talvez tenha sido isto que o ajudou a viver mais tempo do que a maioria vive. Porque ele não deixou a doença tomar conta dele. Ele não deixou se invadir por ela, sabe? Ele fez com que, enquanto ele tivesse força, ele iria lutar. E eu não tinha nada que ele amasse mais, gente, do que essa queda. Como que ele ia abandonar isso aqui? Ele amava isso aqui, o Palmeiras. Ele amava o trabalho dele. Eu tive um almoço com ele pouco tempo antes dele evoluir um pouco pior, e aí tive um almoço com ele e ele estava indo todo dia no Palmeiras e todo dia na Care. E aí eu perguntei para ele falou assim, não, eu tô indo todo dia no Palmeiras e todo dia tendo paciente na Care. Aí eu falei assim, mas é isso que você quer? Você está feliz fazendo isso? Ele, tô. Então, você vai continuar fazendo isso. Você vai continuar fazendo o que te faz bem. E você sabe que chegou uma hora que todas as unidades têm escada, né? Não tinha unidade sem escada. E ele não tinha mais. Estava perdendo. E ele estava com dificuldade de fazer os trotes, dar os trotes, trocar os passos. Aí eu falava com os meninos, eu falava assim com os meninos do Vale de André, na hora que o Doc chegar, faz de quando você tem que tomar um café, sobe do lado dele na escada do Itaim, mas não deixa ele perceber. Porque quando eu ficava do lado dele, ele falava assim, mãe, você tá me vigiando? Porque a gente começa a tomar conta, né? E nós fomos pra lá exatamente para ajudá-lo. Se estava comendo, não estava comendo, se estava bebendo água, não estava bebendo água, sabe como que é mãe, né? E aí eu falo, André, não deixe ele perceber. Faz quando você vai tomar água ou tomar um café.
E a gente tinha as estratégias, que a escada era escura, creta, não tinha uma iluminação grande. Tudo deu certo. Ele não caiu, ele não quebrou nada, tudo deu certo. Que eu acho que o anjo guarda dele, que eu já falava isso pra ele, seu anjo guarda é um cara muito... Eu acho que ele tem uns 3. Tinha uns 3 anjos da guarda. Tinha uma equipe. E agora, vou aproveitar que vocês 3 estão aqui, e aí eu quero pegar a versão de cada um, porque acho que a Vadon tem um papel importante. Conta como é a visão de cada um no momento que o Doc enxergou fazer a Care Club. E eu queria começar por você, Ju, porque como foi do teu... Você contou a história dele comprar, acho que foi aquela loucura, mas como foi o nascimento da Care Club, o que ele pensava, o que ele dividia com você, como que foi o nascimento da Care Club do ponto de vista seu, que estava mais do lado dele, presente, naquele momento que ele põe a cabeça no travesseiro, será que eu vou, será que eu não vou, será que faz sentido? Queria que você contasse como foi esse nascimento da Care Club, as pessoas que passaram para ajudar ele a construir a Care Club, e aí a gente entra com o René e a Ju também falando um pouco. Eu acho que foi muito natural. Eu acho que ele já tinha aquela... Eu perguntei se estavam casados, já estavam noivos, já estavam casados. Foi, na verdade, o Marcos Paulo, da MPR. Ele ofereceu para ele... Na verdade, foi assim, tudo começou... Eu fazia parte de um grupo de jovens na Fiesp, Comitê de Jovens Empreendedores. E aí ele já estava na faculdade, obviamente, e já estava de olho na medicina esportiva. E aí ele ficou sabendo que um desses encontros o Marcos Paulo ia. Ele falou, Ju, eu vou com você. Eu falei, sério? Tá bom, vamos. E ele trabalhava onde nessa época? Eu acho que ele estava no Pinheiros. Ele estava na residência de medicina esportiva. Estava na residência de medicina esportiva no Pinheiros. Eu acho que era isso. Acho que era isso. Eu tenho uma história legal do Doc no Pinheiros, mas depois eu conto. Aí ele falou, eu vou com você. E era uma reunião meio esquisita, porque tinha uns motoboys. Aí, negócio do motoboy, negócio do Marcos Paulo. Motoboy foi meio bagunçado. Também, cara. Sim, exatamente. Mas, tipo, tava meio bagunçado. Aí eu lembro que foi a reunião, o Marcos Paulo falou e tal. E aí, no finzinho, ele, eu preciso falar com você, eu sou médico e eu queria falar com você. Aí o Marcos Paulo é um pouco hipocondríaco. Aí ele olhou pra ele e falou, isso muito me interessa, porque recentemente tinha morrido em outra assessoria, tinha morrido um cara numa maratona. Então o Marcos Paulo tava muito nervoso com relação a isso. E aí eles marcaram uma reunião e ele fala que o Marcos Paulo é o segundo pai, porque ele ofereceu uma salinha da MPR para ele começar a atender, fazer esses testes, porque ele não queria que ninguém morresse da assessoria dele, né? E aí foi aqui que tudo começou. Começou numa salinha minúscula. E aí o Gustavo, eu não sei como que ele te conheceu na fisioterapia da USP. E aí... Foi na barraca da Tropical. Não, você já passou na barraca da Tropical, a gente passou pro show Medicina. Show Medicina. Eu imagino. A parte boa já foi. Até que foi você que sugeriu que precisava de uma mãe. Mas aí conta, aí não sabe como conheceu o Renan. Daí ele conheceu o Renan e o Cássio, né? E aí as ideias do Gustavo já estavam lá na cabeça dele, aí que juntou com as ideias do Renan e do Cássio e aí começou. Foi uma história... Como que você conheceu o Gustavo? Já que eu conheci o Gustavo na faculdade, mas essa parte eu acho que já foi bem explorada. Cara, a história da Care é muito engraçada, porque dependendo de pra quem você pergunta, ela sempre conflui no mesmo lugar, mas é porque é isso. Pontos de vista. Acho que é por isso que deu tão certo, né? Eu acho que a Care, ela surgiu, tinha motivações comuns ali, que a hora que se encontraram deu match instantaneamente e a gente seguiu. Então assim, a história da Care começa pro Gustavo de um ponto que ele já tinha pessoal dele, a história da Care começa pra mim de um ponto que eu já tinha pessoal meu. A gente tinha ideias que confluíam muito bem, a gente se encontrou e a gente foi. Tanto é que para mim, a Care sempre começou com a gente juntos, assim, nunca teve... Ele teve uma história prévia até a gente se juntar, eu também tive com o Cássio uma história prévia até a gente se juntar, mas foi assim, foi 1, 2, a gente se juntou, pau. Nunca nem olhamos para trás. Foi tudo junto. Então, para mim, eu sempre digo assim, sempre que a gente puxa a história, tem o background do Gustavo, tem o nosso, mas a Care começou mesmo
a hora que a gente E se vocês já encontrou. tinham a mesma visão, né, do negócio. Foi muito engraçado porque foi muito instantâneo. Assim, foi muito instantâneo. A gente não teve. As trocas foram 1, 2, então é isso, né? Então vamos. E numa salinha que tinha que dividir ele, o Renan, o Cássio, cada hora era um. É isso, e tudo confluiu tão bem que assim, foi exatamente isso. O Gustavo, ele tava lá a partir de onde a gente conheceu, né, pra se juntar. O Gustavo estava na primeira turma de Medicina do Esporte lá da USP e a gente tem um trabalho que hoje é a base da fisioterapia, né, da CARE, que é a reeducação funcional, que traz um diferencial a mais para todo o processo de reabilitação e que naquela época era uma visão, se hoje ela já é um diferencial muito grande, você imagina em 2009, 2010, né? E era uma visão muito mais abrangente, uma visão não só de tratamento, mas uma visão de prevenção, uma visão de você tratar com foco em não recidivar e de depois você continuar cuidando do aparelho locomotor, pensando em funcionalidade, pensando em performance, em ter uma vida cada vez mais saudável para permitir a prática de atividade física, né, no futuro e de esporte e no limite de performance esportiva. E sempre se baseou na interdisciplinaridade também, então no papel que a alimentação tinha dentro desse contexto geral, então existia a visão da fisioterapia, existia uma visão mais ampla de como o estado de nutrição, a saúde clínica da pessoa, toda essa parte interferia. E aí a medicina do esporte passava em discussão com a turma da fisioterapia, da reeducação funcional no ambulatório do Cássio. E aí numa aula que a gente estava apresentando para a turma de medicina do esporte, o Gustavo, que é assim, clica para ele de uma forma inacreditável, né? Da mesma forma como clicou do Marcos Paulo, ele ouviu aquilo, no final tava ele na porta, esperando ela acabar, falando assim, preciso falar com você, né? Nessa ocasião, eu e o Cássio, a gente já estava desenvolvendo um modelo de avaliação de movimento, que no primeiro momento o foco era a corrida, a ideia sempre foi que fosse geral, mas no começo a gente falou, vamos nichar, para a gente conseguir se comunicar bem com um público, né? A gente formatou uma avaliação de movimento, da corrida. Por isso o running antes daquilo. Por isso que era running, que era no começo. E aí a gente começou, desenhou isso, apresentou isso. Ao mesmo tempo, o Gustavo tinha feito essa ponte com o Marcos Paulo, que estava na conversa de montar uma sala para ele atender, né? Ali do lado da assessoria. Aí o Gustavo já veio com a sala, ele falou, cara, a gente já tinha cliente, porque a gente já tinha fechado com algumas outras assessorias, a gente já tinha feito ali umas 300 avaliações comercializadas de fato, mas a gente não tinha local de atendimento, a gente estava fazendo avaliação no parque, né? E orientação no parque. Tanto é que a gente começou atendendo em parque, na salinha, parte de consultório e tal, e nos parques. Então, assim, esse é o meu background, que juntou com o background dele, mas a gente já estava olhando a mesma coisa. Aí o Cássio, a gente já falava, cara, isso aqui começou no nosso começo, a gente vai ter que ter uma clínica para atender essas pessoas. Então, cara, as ideias se confluíram de uma maneira que a gente não teve mais do que 2 conversas, só para ver como é que a gente ia fazer. Gente, mas todo mundo fala a mesma coisa conosco, né? O Gustavo, todo mundo fala comigo. Nossa, ele me viu e falou, vamos embora. Mas ele não é 2 conversas, era na 1. A primeira conversa ele sabia. Isso é dele mesmo, né? E aí foi assim, aí a história, cara, eu tenho um orgulho gigantesco porque a história foi maravilhosa, porque a gente não tinha estrutura nenhuma, né? A gente tinha uma salinha minúscula. Vocês tinham mais estrutura na CARE ou no HC que vocês atendiam com algum... No HC a gente aprendia a fazer milagre, mas lá, cara, não tinha tamanho a sala, a gente atendia corredor numa sala pequenininha do lado da assessoria, como é que o Paulo passava gritando, a gente ouvia. Era uma loucura, não tinha, uma sala tinha maca, a outra não tinha, para o Gustavo examinar um paciente, ele tinha que bater, a gente tinha que inventar alguma coisa para pôr o paciente de pé, para ele poder examinar o paciente na maca. Só que o que acontece? A gente tinha muita confiança no que a gente estava fazendo de diferente ali, as pessoas percebiam. Tanto é que a gente começou cativando quem tinha condição técnica de entender que tinha um diferencial ali. Que a gente começou cativando os treinadores, essas pessoas que tinham, né, as outras áreas da saúde. No primeiro momento a gente já tinha essa visão integral, então eu sempre falo, a CARE Club parte dessa visão integral que a medicina do esporte, a educação funcional tinha desde sempre, a gente só não tinha as áreas de atuação internalizadas dentro da clínica, mas a proposta ela foi se formatando, mas ela nunca
se transformou da água pro vinho, né? Então a gente seguiu sempre muito essa linha, cara, uma história assim incrível e, cara, de verdade. E o Gustavo, assim, foi um desbravador, porque a nossa fisioterapia tinha um diferencial muito grande, mas fisioterapia já era uma coisa amplamente consumida. Medicina do esporte não era. Medicina do esporte não era. E assim, ele ensinou as pessoas o que era ter um médico. Porque ninguém entendia o motivo de passar no médico do esporte. Então a conversa ali era o seguinte, põe ele para passar comigo, põe qualquer coisa. A canelite, a lesão muscular, alguma coisa que pro paciente fazia sentido e ver um médico, e a hora que o cara sentava na frente dele, aí ele virava o médico do cara. Então assim, isso foi uma coisa que ele precisou ensinar aos primeiros pacientes dele, que esses caras passariam a ter um médico. Ele é ortopedista? Ninguém aceitava um médico. O que é médico do esporte? Ele é ortopedista? Mas ele fazia além, né? Eu lembro, eu ficava até brava com ele às vezes, de fim de semana, não sei o quê. Ah, meu filho tá com dor de garganta. Eu falo, procura um otorrino. Fala pra ele procurar um otorrino. Ele era incapaz. Ele era incapaz de fazer isso. Ah, procura um otorrino. Não, ele resolveu o problema. E quando passava, né, que ele também não tinha esse problema, não. Quando passava um pouco, então vou te indicar uma pessoa que vai ser melhor pra você. Pá, aí passava. Até problema ginecológico ele resolvia. Puta merda, jogadores. O afogamento do filho do Guerra, É. que ele ajudou à distância. Como que foi? O cara tava na concentração na Libertadores? Eles estavam no Acapulco. Colón, sei lá onde ele tava. A mulher do Guerra ligou desesperada pro Guerra que o menino tinha se afogado. Ele, calma, ele sempre assim, calma, vamos manter a calma, não sei o quê. Aí ele orientou, na orientação só, assim, aí deu tudo certo, graças a Deus. Você ficou bem famoso essa história. É. E era o médico do O filho Palmeiras. do Cafu também, né? Teve uma vez que ele já tava doente, a gente tava viajando com os amigos e aí o menino enfiou, sabe esses ganchinhos desses brinquedinhos? Sim, ele enfiou sim. no dedo, assim. Nossa. E o Gustavo já não tava com aquela destreza, ele manteve a calma, foi lá, tirou o negócio. Não é a calma do mundo, eu já tava desesperada, a mãe já tava berrando lá, não sei o que. Foi lá e tirou o ganchinho do dedo do menino, assim. E eu queria fazer uma pergunta, e vale para os três também. Você falou que já tinha uma visão, né? Vocês sempre souberam o que era, ela foi só tomando a forma que vocês sempre viram. Quando que vocês olharam e falaram assim, nossa, essa Care é um trem absurdo? Quando que vocês olharam e falaram assim, a Care Club é... Cara, tem um negócio aqui... Entendeu? Tem tração. Isso aqui tem tração demais. O que é isso aqui que está acontecendo? Quando que vocês olharam e se surpreenderam vocês mesmos com o que estava acontecendo ali? Pra mim foi quando abriu essa unidade aqui do Ibirapuera, que eu já achava assim... Um absurdo, né? Um absurdo, assim. E muita gente caiu fora. Nessa hora tiveram medo. Teve um sócio que chegou pra mim e falou assim, isso aqui vai pegar fogo. Porque vivia dando problema nas chaves, né? Por isso que precisava de uma mãe. Aí vai escutando. Aí o sócio falou assim, o bombeiro vai vir aqui, vai fechar tudo isso. Você que fez uma live, fez calma, é só, gente. Vamos chamar o bombeiro, vamos ver o que está acontecendo. E era assim, porque isso aqui foi assim... Um estouro. Um estouro. E nós não estávamos preparados, né, Renan, para tanta coisa. Porque foi demais. Era muito para nós. Nós estávamos saindo de um andar. Era um andar, de repente tinha tudo isso aqui pra gente olhar, pra gente cuidar. E era coisa dessa. E olha, esses sócios foram embora rapidinho, eles não deram conta da velocidade como as coisas estavam acontecendo e que precisavam acontecer. Eu me lembro do Renan falando comigo, mas agora eu tô vingada também dele. Eu já estive vingada do meu filho, porque eu não tenho a memória que ele tinha, do Renan também. O Renan chegava pra falar comigo assim, o Gustavo é assim, decide tudo sem falar comigo. Agora ele fala comigo assim, Ju, vamos decidir sem falar muito, Ju, porque senão não vai dar certo. Porque era gente demais para dar palpite. Então tinha coisas que tinham que ser resolvidas. E quando você abre muito, para muito, todo mundo dá palpite, fica difícil. Não resolve nada, né? Não resolve nada. E o Gustavo tinha mania disso, né, Renan? Ele vinha aqui, ia... Era incrível. Era incrível. Cara, a gente tinha... Isso é uma coisa que
Me dava muito trabalho, mas eu sinto uma falta. Gustavo ia na frente quebrando pra ti, você ia lá, o povo... Cara, eu tinha uma sintonia com ele, assim, que é um negócio inacreditável, assim. Que é... Porque a gente foi aprendendo... Nós somos muito diferentes em muitas coisas. Não, muito diferentes. Muita coisa. Mas eu carrego muito isso comigo. Mas eu carrego muito isso comigo, assim. As diferenças é aquela coisa que te cativa, te deixa interessado, né? Mas as semelhanças é que te mantém juntos. Né? Difícil você sustentar relacionamento no 100% diferente. Então a gente tinha as nossas semelhanças ali de visão de saúde. Cara, a gente sempre quis... A Care Club era pro Gustavo o que é pra mim, né? Assim, cara, é tudo na nossa vida. É o que a gente construiu, onde a gente fez a nossa família. A família tá aqui dentro, a minha também. Literalmente. Minha esposa é a primeira fisioterapeuta da clínica, depois do Natan, que atendia os nadadores na época, né? Depois tá com a gente até hoje. E eles tinham essa semelhança, né? O Gustavo é um cara muito aguerrido, eu também, um cara que não tem medo de trabalhar, eu também. Só que o que acontece? A forma como ele agia nas coisas era muito distinta das minhas. Então é como se a gente quisesse ir pro mesmo lugar, só que ele tinha uma forma e eu tinha outra. Só que a gente se complementava de uma maneira e a gente sabia disso. Eu sabia. Ele sabia. E a gente foi aprendendo a se entender. A gente foi aprendendo a se entender e aí, cara, isso virou um negócio assim, até bonito. Era difícil de conversar. O Gustavo não era o cara mais sentimental do mundo, ele fugia dessas conversas de qualquer forma, então tinha que ser tudo ali, né, subliminar e tal, mas a gente se entendia muito bem. Ele era essa locomotiva maluca que empurrava, ele me ensinou muito com isso, né? Eu media demais, mas ele, cara, ia ser medir, mas ao mesmo tempo ele também sabia que se fosse nessa guerra toda que tinha, então assim, ele era o cara que mostrava que tudo era possível e eu era o cara que falava assim, não, tudo é possível, mas pra gente chegar lá tem o passo 1, passo 2, passo 3, qual é o próximo? Ele é muito organizado, né? E o Gustavo não, né? Ele era um avião. E às vezes eu falava assim, Gustavo, ele falava, mãe, vem cá, eu chegava na sala, você vai lá fazer isso, você vai resolver isso. Eu falava, Gustavo, não vou poder fazer isso não. Vou ficar bravo comigo. Ó, Renan, depois vai ficar bravo comigo. Você vai, resolve e fala, foi o Doc que mandou. Aí depois não sabe porque a gente toma conta de tudo e se intromete em tudo, né? Mas me ensinou também, né? E era isso. Aí ele falava, mãe, no Renan, você confia. Vai lá. Vai. Então, ele me punha na frente das coisas, independente do que eu nem sabia que eu tinha capacidade de resolver. Ele falava, vai e resolve. Filho, eu não posso me intrometer nessa conversa, não é pra mim. Vai lá, tô te mandando dizer. Então, era desse jeito. E aí, muitas vezes, eu tinha que ir no Renan. Renan, o Doc mandou fazer isso, mas eu não sei nem por onde que eu começo. Porque ele tem o passo 1, 2 e 3. O Gustavo não tinha, ele só me mandava ir. Aí eu corria pro Renan. Eu ia lá no Renan. Por isso que o Renan é o privilegiado da Care Club. Sim. Você tem uma cadeira com legal. Só o Renan. O Renan começou na Care Club quando mesmo. Mas ele trabalhou muito tempo nessa cadeirinha. Mas quando foi mesmo que ele chegou... Não, mas ele merece ter privilégio. Mas ele é privilegiado, vamos lá. O filho mimado sempre merece. Não, mas cara, a gente fala isso e fica parecendo que a gente... Poxa, mas a gente sempre concordava, a gente tinha essas questões da forma de ir, do método, mas assim, era incrível, porque ele ficava ansioso, aí ele falava daquele jeito, né, comigo, mas... Cara, a gente sempre se entendia. E aí você perguntou a respeito de quando é que você soube que a Care ia dar certo. Cara, acho que, sei lá, a história é tão longa e ela foi tendo tantas etapas que eu acho que eu não sei nem selecionar um momento que foi o momento, quer dizer, a Care já foi posta à prova tantas vezes, né? E como uma empresa digna, né? E cara, e foi nessa... Então eu consigo lembrar de vários momentos em que isso aconteceu. Então assim, desde... Cara, quando a gente atendia no parque, resolveu fazer uma unidade maior na Vila Olímpia e a gente via que os clientes vinham. Quando no primeiro momento a gente tinha uma confiança muito grande do Marcos Paulo, que trazia muitos pacientes, e o Marcos Paulo falou, cara, isso aqui vocês têm que levar, eu ajudo vocês a fazer os contatos.
Então ele mesmo ajudou, patrocinou a gente pra gente ir conseguir clientes, e aí os clientes começaram a vir por indicação dos outros clientes e não mais pela indicação. Então você fala, não, isso vai dar certo. O que a gente está fazendo tem um sentido. Aí você começa a receber profissionais dizendo, poxa, eu queria muito vir trabalhar com vocês. Aí você olha e fala assim, é? eu não sabia nem que você me conhecia, né? Então... Foi tudo muito orgânico, assim, não era pra acontecer. Exato, e assim, e aí uma coisa onde eu ia chegar, Os anjos todas as vezes que a gente foi posto à prova, e eu tô falando aqui da minha relação com o Gustavo, porque eu acho que esse é o tema, mas acho que ao longo desse processo tantas e tantas e tantas outras pessoas foram se unindo e fazendo parte desse núcleo fechado e forte da Care, né? Isso inclui todos presentes aqui nessa sala, mas lá atrás, né, nessas modificações, cara, quantas vezes entrava gente que a gente falava assim, cara, agora isso daqui tá indo para um outro rumo, agora tem outra pessoa querendo guiar para lá, para onde será que isso vai dar? E as pessoas que agregavam, entravam e ficavam, as que não agregavam, passavam e iam embora, e eu sempre falava, eu sempre marcava, fazia questão de marcar com o Gustavo, que em algum momento desse pau todo, tava eu sentado com ele numa sala, tentando discutir agora o que a gente vai fazer. E aí eu falava pra ele, você tá vendo o que tá acontecendo aqui? Novamente, estamos eu e você, como sempre, definindo. É por isso que vai dar certo. Porque a gente sabe o que a gente quer, e a gente sabe quem a gente mantém, quem a gente não mantém, e a gente resolve. É bem isso. Enquanto a gente estiver assim, a gente resolve. E, graças a Deus, por um lado, no momento em que isso não foi mais possível, que ele não está aqui comigo, acho que a gente tinha construído o bastante para não depender mais disso. Eu falo que é que nem como educar filho. Você educa filho na infância, porque na adolescência ele vai se perder, não vai? Vai. O adolescente é rebelde, ele vai se perder. Mas a base tem que ser dada na infância. Porque depois, quando ele quiser retornar no caminho, ele sabe qual é o caminho. Então a Care é muito isso. A base foi tão forte, o Gustavo era tão correto nas coisas dele, o Renan é uma pessoa muito correta, que eu ficava brava. Ele tinha mania de umas coisas que eu ficava nervosa com ele. Ele falava, eu preciso disso agora. Tinha muita gente que atendia VIP e eles precisando de dinheiro e eu sabia que precisava. E ele, eu preciso disso agora. E ele era muito correto. Ninguém era melhor do que ninguém, todo mundo era todo mundo. Então, assim, eles construíram a Care, né, dentro de uma base sólida. Né? O tronco foi feito. Agora o galho, de vez em quando a gente corta, de vez em quando quebra, né, Renan? Mas o tronco tá feito, a raiz tá forte. Agora cai mais um, mas a gente resolve tudo. Isso é pequeno para nós, isso é fichinha. Então, assim, nós já passamos por tanta coisa juntos, né, Renan? Nós temos tanta história da Care. Sim, que a gente pensa hoje, fala, nossa, hoje é tão fácil, né? Hoje tem pessoas para tudo, nós não tínhamos pessoas para nada, nós éramos tudo aqui dentro. Era gente, fazendo tudo e de tudo. Não tinha esse negócio. Fulaninho, ciclaninho, não, a dona Jo subia, tocava lâmpada, a dona Jo consertava a porta, a dona Jo... Então, assim, mas a gente venceu. É tão legal isso, não é? Demais. Eu acho a gente está indo para a reta final aqui desse episódio, acho que vale até a pena a gente fazer outros. Nossa, porque nós ficamos aqui mais... Mas ainda não acabou. Eu acho que o que representa muito do Gustavo, e aí eu tenho que fazer um pouco do meu papel, que a gente conseguiu botar isso em jogo, que era uma vontade do Gustavo, era uma cobrança até comigo, graças às marcas que patrocinam a gente, que estão aqui com a gente. A gente já contou a história da Dux, do Marcelo, que está aqui, deixou esse presente para vocês. E a própria Track Field também, adorei a garrafinha. Essa garrafinha linda, de vocês, muito linda. Ju e Dona Jo, mas tem mais. Apesar que a minha filha vai roubar de mim. Se ela vai roubar, então tem mais coisa. Tem coisa pro Luca também. Eu acredito. Eu vou vocês. Essa aqui, por nome de vocês, eu queria que vocês lessem a cartinha que eles escreveram. Nossa, de presente. Aqui é eu pegar meu óculos. Senhor, não vou conseguir ler. Esse presente para vocês, se puderem abrir, agradecer o presente da Trek para vocês. Tem também essa mochila que vocês ganharam. Nossa!
Vamos treinar bonito. Eu acho que é um pouco... Não, agora eu vou de tech fit. E é um pouco que eu vou entregar e depois eu vou falar um pouco do olhar para frente, né? Vou querer perguntar para vocês, e agora? O que a gente quer poder olhar para frente? Mas antes vamos abrir os presentes. Mas um pouco do carinho que as pessoas têm no DOC. Nossa, amei. Nossa, que linda, gente. Nossa, linda. Nossa, que charme, olha como até Paola, tem mais coisa chegando. Tá vendo? Pior ainda. Paola, tem mais coisa chegando. Da cartinha. Nossa, Olha, Mara, linda amei demais. demais. A cor, tudo. Vamos ver a cartinha. Quiserem ler a cartinha também, em homenagem. Ó, combina com o celular. Esse é o seu, né, João? É o meu. De projetos tão legal. Já sou super fã da marca. Quiserem abrir. Vamos abrir. Vamos, Renato. Lógico. Minha vida É boa. assim? Destaque aqui. Deixa eu puxar, será? Ah, é assim? Acho que é de puxar. É na minha rotinha. Puxa aí, Vai embaixo, vem pra casa. Nossa. Vocês ganharam o kit deles, eles estão. Que legal, não sabia que eles faziam. Kit da TF Coffee. Eles têm o braço deles de Nossa, food quanta dentro coisa das legal. unidades deles. E eles eram os Sabor. presentes ligados à saúde. Ah, com os parceiros, né? É. Que legal. Ó, Isso aqui lindo. coisa fina, hein? Coisa. Só coisa fina nesse Fred, Olha podcast. esse Márcio. bom, hein? Aceitonas pretas, que beleza. Olha. Gostaram muito do Só presente coisa aí. fina aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Chaveiro. Nossa, adorei. Só coisa boa, hein? Olha. Granol, Eu falo, A gente já vai fazer agora. Já prepara agora aqui. Já vamos incrementar essa mesa. Eu fecharia bem Tá todo mundo pra ir com embora, fome. pra descer. Porque aqui, sabe que o que fica aberto aqui na clínica é da clínica, né? Vai escondido, você vai descer por aqui, vai escondido, que vai abrir. Por isso que eu falei, vou gravar meu nome na minha garrafinha, porque tem que Exatamente. tomar cuidado. Adorei. Que legal. E meninas, pra gente ir pra reta final, eu queria. Acho que a gente falou muito da história da Kelly do passado, mas eu acho que a gente estava até conversando aqui antes, que é as últimas perguntas que a gente. Não perguntas, eu vou fazer a minha, o Arqués faz a dele, a também se quiser. A Care Club mudou a vida de muita gente, e eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: eu acho que a sociedade é enorme e uma pessoa não move. Mas de certos caminhos que a sociedade vai, a sociedade está indo para aquele caminho, o comportamento está indo para aquele caminho, existem pessoas que influenciam para ir para aquele caminho. E sem dúvida nenhuma o Gustavo deu uma truncada, deu um jogo de corpo que a gente usa no futebol para ir para esse lado da saudabilidade, e aí o mercado de saúde como um todo está mesclando com o mercado de wellness. Eu acho que é muito o que o Gustavo tinha com esse pensamento. E aí a gente estava falando, o que ele criou, a gente é passageiro, então a gente não vai durar muito tempo. Espero, graças à Care Club, a gente vai durar até os 100 anos bem, vamos ver bem até os 100. Mas a Care Club, como um CNPJ, ela pode durar 100, 200, 300 anos. E aí é importante para nós, e eu, o Renan, e o Marquese, e até o Sankler, que está da diretoria, então, que a gente fica na cabine um pouco mais na frente, a gente tem uma obrigação e uma missão de fortalecer esse legado do DOC, ser sempre representar o que ele fez, para não... parece que é tão fácil, mas hoje passou um ano da morte do DOC, passou tão rápido, é um pouco fácil, mas a gente quer estar aqui daqui a 10, 20 anos com a mesma força, a mesma energia, que ele tem que ser lembrado porque ele abriu esse caminho. Então eu queria ouvir de vocês como que nós podemos defender o legado do DOC por meio da Care Club, e como que vocês vislumbram que vocês gostariam, se o Gustavo estivesse aqui, ele tivesse orgulho que a Care Club fosse para esse caminho. Eu queria ouvir de vocês essa missão que a gente tem, e o que você, se o Gustavo estivesse aqui, o que ele imagina que a Care Club podia ir para o futuro. Eu acho que é continuar nessa missão da interdisciplinaridade. O Gustavo sempre agregou muito as pessoas, ele nunca quis crescer sozinho, de forma alguma, ele sempre levava todo mundo junto com ele, que ele confiava, é bem aquela frase dele mesmo, sonhem, voem, se juntem aos bons. É isso, juntar pessoas boas, com as mesmas ideologias, com os mesmos valores, porque ele era uma pessoa de muitos valores muito, muito corretos. Eu acho que se vocês seguirem nesse caminho, não tem como dar errado. Não tem como dar errado.
Eu com certeza penso isso, até porque, como sou a mãe do Gustavo, eu tenho certeza dos valores como pessoa, como ser humano que ele foi e como que ele iria conduzir. E o Gustavo nunca, em momento algum, pensou só nele. Nada. O que eu mais ouvi das pessoas foi isso. Doc me deu uma oportunidade, Doc abriu as portas. Ele não tinha medo de concorrência. Ninguém, ele não tinha medo de pôr outro médico do esporte dentro da CARE. Nunca teve. De mandar pacientes de para mandar esse paciente para o outro médico. Pelo contrário. Então, ele tinha isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Um dia, eu sei que eu falei com ele, eu reclamei com ele, ele falou comigo assim, mãe, olha, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é substituível. Tá tudo bem. A vida continua, né? Vai seguir. Então, ele não tinha isso. Ele não era uma pessoa egoísta. Ele abria a porta para todo mundo. Todo mundo era recebido. Ele dava oportunidade para todo mundo. E tinha isso. A gente levava susto quando alguns chegavam, né, Renan? O que essa pessoa está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a quê? A gente sabia que aquela pessoa não ia ficar. Sabe? Não ficava. Porque não era o perfil. Não era a força não daquela, força. Não orbitava não, junto com aquele. Aí a pessoa sai. Então até hoje eu confio nisso. Aí às vezes eu falo, o mal acaba com o próprio mal. Não é assim? Então o que é bom, fica sempre bom. E é isso. Eu acredito que o caminho que vocês têm que seguir é essa filosofia. O melhor. Sempre fazer o melhor enquanto vocês não podem fazer melhor ainda, né? É isso. Então vamos fazer sempre o nosso melhor. Então, vestir a camisa. O que eu mais me incomoda é quando não vestem a camisa daquela. Tô de verde, ó. A gente vestiu a camisa sempre, né? Isso aí. Foi no pouco que a gente vestia a camisa, né? E no muito a gente continua vestindo. Nada não é possível. Tudo é possível. Desde que as pessoas queiram. Estejam prontas para seguir em frente. E é a vida deles. Isso é tudo que foi construído. A família do Renan, os filhos da Ju e ela, por isso que eu fiz tanta questão que ela voltasse, queria muito que ela voltasse, porque é o legado deles. A gente não pode desistir. Ele teve que parar, ele teve que dar um tempo, um refrigério, né? Mas eles estão aqui. E talvez o tempo dele era esse só mesmo. Talvez se ele ficasse um pouco mais, ele ia alçar muitos voos, aí ele cortava um pouquinho da asinha dele, depois ele volta alçando outros, né? Mas eu acho que é isso, é seguir esse caminho que vocês já pensaram. E a Jo é espírita, eu também sou espírita, então a gente sabe que ele está aqui com a gente em todos os momentos, em todos os lugares. E o que a gente mais pode fazer, então, como em vez de última pergunta, eu vou fazer uma última afirmação, que o que a gente está fazendo para preservar o legado dele é transformar isso aqui em cada vez maior, entregando meses cada vez melhores e a empresa crescendo e deixando esse legado tão maravilhoso que ele construiu e empurrou e colocou num trilho para a gente cada vez alçar voos maiores que ele merece. Com certeza. E eu agradeço muito, fico muito assim, feliz de vocês estarem fazendo tudo isso pela CARE. A gente sabe que foram momentos bem difíceis que o país passou e nós todos passamos, mas a gente venceu todos eles, estamos vencendo sim. E quem tem coragem vence. É isso. Quem tem coragem vence. E essa maravilha que foi construída aí para essas pessoas brilhantes desde o começo, que a gente vem tocando também há muitos anos, que já teve gente querendo copiar e veio e fez clínica bonita, e o Gustavo falava assim, ele falava isso pra mim, nós não somos só uma clínica bonita. E aí vinha aquele lugar fechava, aí vinha outro investidor e não sei o que lá, de repente começaram a vir grupos, fazer casas do esporte, que não sei o que lá, passaram anos fechando, grupos de saúde chegando, vindo, ficando as moscas, e a Care Club crescendo e crescendo, e vamos crescer cada vez mais. Isso aí. Isso aí. É muito bom. Muito obrigada. Quer dar a última palavra também, né? De participar aqui Eu? com a gente? Bom, agora vai dar trabalho pro editor, né? Porque agora acho que o encerramento meio que já foi. Mas não, só para dar minha contribuição nessa coisa de como manter o legado e tal, eu vou puxar um pouco para a parte do fio. Eu concordo 100% com o que vocês comentaram, a coragem, a nossa ousadia de sempre.
foco, a energia que a gente coloca nesse negócio, mas mantendo como fio condutor, porque é isso. A gente não é só uma clínica bonita, porque a gente já é isso desde muito antes de ser uma clínica bonita. Porque, como eu disse, a Care não era uma clínica bonita. A gente sabe, porque a gente sabia muito bem, acreditava muito no que a gente estava fazendo. E aí esse sempre foi o fio condutor. Então as coisas se expandiam, o que saía demais desse fio condutor caía naturalmente. Pessoas que vinham e não sempre caíam naturalmente, porque esse fio condutor ele sempre foi um imã. Então, enquanto a gente mantiver isso, que é promoção de saúde, né, uma das últimas grandes transformações ou mudanças, pelo menos da forma de se comunicar, que a gente fez ainda com o Doc aqui, junto comigo, foi, por exemplo, a forma de comunicar saúde, parando de falar das disciplinas e falando das áreas. Cara, talvez a gente falava muito, né? Como é que a gente vai fazer as pessoas entenderem que saúde é isso? Que quando eu falo saúde, eu não tenho que pensar no hospital. Quando eu falo saúde, eu tenho que pensar num dia de sol no parque. Isso é saúde. O hospital é para você cuidar da doença, né? Quando você pensa em saúde, você fala assim, saúde, a pessoa pensa farmácia, hospital, cara, a pessoa devia pensar em quadra, pista de corrida, academia, né? E aí foi que a gente falou, cara, vamos parar de falar então das áreas, vamos parar de fazer a pessoa entender por que é que ela precisa de um nutricionista. Vamos falar sobre alimentação. Vamos parar de mostrar para essa pessoa por que ela precisa de um fisioterapeuta. Vamos falar da importância de cuidar da postura, do movimento, para ela ser longeva, com saúde. Então, essa foi uma das grandes transformações últimas que a gente fez aí com o Doc junto com a gente e que eu acho que deu muitos frutos, acho que ajudou a congregar as pessoas. Eu acho que enquanto a gente mantiver esse foco, é por isso que pode vir clínica bonita, porque a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo e o que a gente acredita. Vou falar uma coisa que ele falou pro pai. No dia que o pai falou que ele era louco de fazer medicina esportiva. Ele falou pro meu marido assim, eu não quero trabalhar com a doença, eu quero trabalhar com a saúde. Eu não quero gente doente, eu quero gente saudável. Então essa era a cabeça dele. Ele queria pessoas saudáveis, ele queria cuidar de gente saudável. E é isso. Como que nós vamos ser saudáveis? Se a gente se cuida, não é? Mas se cuida como? Antes de adoecer, né? Exato. Antes de adoecer. Bom, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas histórias, obrigado por dividir com a gente tudo isso e com todo mundo lá também. Esse é o começo do projeto Podcare. Esse é o episódio 00. Começamos lá em cima, hein? Sarrafo alto. Ainda bem que eu só estava em altura, não sei você. Eu escalo. Começamos bem. Obrigado por dar esse pontapé especial aqui com vocês. Do nosso lado aqui, eu penso muito nos filhos do Doc, que ficaram porque eu passei, não igual, mas eu passei também um pouco. E eles vão ter uma lembrança do pai por meio dos nossos olhos, do que a gente está deixando cada vez mais forte para isso. Então, a gente está sempre lembrando o podcast 00 ser com vocês, de alguma forma eles terem um pouquinho do entendimento do que o pai deles fizeram. Então, a gente carrega com esse compromisso mais forte do que tudo. Eu, particularmente, vou dar muito para ter isso. Quando os dois quiserem entender um pouco mais de esporte, virem para cá e ver mais, contem com a gente nisso, para a gente tentar explicar e ter essa oportunidade. Eles têm o maior orgulho do pai deles. Demais. É lindo de ver. É um orgulho desse pai, assim, que é bonito. E acho que sempre vai ser assim, que a gente sempre está contando as histórias para eles, né? Eles têm essa visão bonita também, que o papai pode não estar aqui fisicamente, mas o papai sempre vai estar no coração deles, assim. Eles têm isso muito claro, e eu acho que isso facilita muito o entendimento de tudo, né? Que são duas crianças. E os meninos que estão gravando entenderam. Se for para falar do Doc, um dia, né, a gente não fala. Tem muita história dele, né? Então é isso, e as crianças escutam demais. Nós falamos o tempo inteiro dele com elas, e elas falam dele conosco. E de uma forma bonita, de uma forma leve, não é de uma forma triste, assim. Eles querem... assim, eu cresço com o papai. Isso eu puxei do meu papai, né, mamãe? Isso que o papai fazia, né, mamãe? Eu falei, isso. Até nas coisas engraçadas, nas chatices, a gente tá o tempo inteiro. Ai, que saco, Gustavo. A gente foi viajar no México de férias com as crianças, aí
ai, mamãe e papai ia estar muito bravo aqui, né? Ia estar de saco cheio. Eu falei, ia mesmo, ele tá enchendo o nosso saco. Então a gente não faz isso, mostra o lado bom, né? E tem aquele, o lado que não é, que a pessoa também amolava, né? Então a gente mostra o tempo dele e eles falam isso pra vovó. Em que eu pareço com meu papai? Ah, que bonitinho. Aí a gente tem um lugar dele lá em casa que o Luca agora senta, né? Então senta aqui, Luca. Às vezes senta a Paola, às vezes senta o Luca, mostrando que o papai pode estar sempre presente, ainda mais com a minha filosofia espírita, né? Que eu tenho uma visão dessa eternidade da vida. E para mim são só períodos, né? E nós encerramos, em cada encarnação, nós encerramos períodos, depois a gente retoma. E isso ajuda muito, porque é isso que eu passo para as crianças o tempo inteiro. Isso aí. Nós poderemos nos unir, estar juntos novamente, em qualquer momento. Porque a vida é passageira para todos, né? Uns vão antes, diz que os bons vão antes. Turma, obrigado a todos. Obrigada, a gente vai... Obrigada. Vamos passar mais novidades do nosso projeto. Começamos com o pé direito aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Então, se você quiser ver esse vídeo completo, vai estar no YouTube. A gente vai fazer cortes no Instagram de uma conversa muito boa que a gente teve aqui. Obrigado para vocês que acompanharam. Se vocês curtirem, se vocês gostam do Doc, tenham curiosidade de fazer um pouco mais das histórias que a gente contou aqui, das histórias do Doc. Querem saber mais da Barraca da Tropicália também? Barraca Tropical. Barraca Tropical, quem foi pedra. Tudo que a gente vai ter de recorte aqui, compartilhe com seus amigos, que vai ser um carinho que tá fazendo aqui pra gente. Muito bom. Então, vambora. Vambora. O Doc falava, vambora. Uma hora você chama o Natan. Valeu. Tchau.